Olá, olá, boa noite, meus lindinhos, minhas lindinhas, meus lindinhês, ó. Como é que vocês estão? Deixa eu ver quem tá na... Ô, esse chat já foi melhor, hein? Eu vou falar pra você. 17 espectadores, só a Lion e o Tainan e o Rafa Vitória falaram aqui. Pô, boa noite pra Ô, vocês também, né? ô, Ô, boa Bacate, faz um noite. discursinho legal. Oi, boa noite, gente. Aquele discursinho legal pra galera que tá aí chamar o amigo, sabe? Spamar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Discord Isso, de poker. Porque não é possível. Olha, isso. olha o tema de hoje, hein? Martinelli na área, Léo Silva, obrigado, boa noite, obrigado. E é isso que o Rafa falou. Chama o papai, chama a mamãe. Esse é o momento de você mostrar para sua família que pôquer é ciência, que pôquer não é só um joguinho de cartinhas e fichinhas, que pôquer é estudado, é levado a sério. Temos aqui expoentes do pôquer aqui mundial. Olha a roupa desse moço. Essa camisa aqui, moço, paga 2 salários meu. Dos Hoje eu vim dois. fantasiado de Vitória. Hoje eu vim fantasiado de Vitória. Verdade, a gente tá de match aí de luta, pô. Pediram um rugido Eu ali. só Ó, o tenho essa. rugido. Vem, vem. Lion Rivers. Ah, tem Lion no 28zinho. chat, tem Lion aqui. Tem Lion que Tem aplicou lá o Lion formulário do pra Tem meu cabelo mentoria. longo, nome. o Lion da barba. Tem. E é Tem. isso, rapaziada. Tem o Vem Lion do chegando. MDA? Esse Será que é o título Lion do MDA? maluco. Poderíamos dizer isso? Eu vou dizer, ô Vitória. Pantoja? Cara, tem, é lógico, é o Lion do MDA. Ô, Vitória, eu nem Ou dormi, será do cara. IDA? Eu nem Diga. dormi de medo e ansiedade. Que papo é esse, tá ligado? É o Stephen Hawking falando a física é um bullshit. É o Albert Einstein falando esquece tudo que eu falei. Gravidade não existe. É Entendeu? Judas falando, na verdade não fui eu, foi o outro. É Newton falando que a Terra é plana. É uma loucura isso aqui. Não use MDA. Bagunçou com a minha cabeça, tá? Mas é verdade, cara. É bem perigoso usar o MDA. Daqui a pouco eu vou explicar direitinho pra galera aí. Deixa a galera chegar um pouquinho mais. Porque o Vitória ficou impressionado quando eu mostrei pra ele um pouquinho do que eu ia falar hoje, assim. A gente já sabia, né, antes, mas eu dei mais detalhes, assim. Ele falou, porra, Pantoja, eu acho que essa é a aula mais valiosa, cara, que você vai dar aqui nessa parte grátis da mentoria, e isso que tinha que ser pago, não podia estar aqui, né? Então, conta um pouco para nós, Vitória, por que que a galera tem que estar atenta na aula de hoje? Fala para mim. Galera, atenção na aula de hoje, porque é o seguinte. Isso é uma qualidade do Pantoja, é uma virtude, eu acredito, que eu me identifico bastante também. Mas isso é uma palavra bem bonita. Quem falou ela para mim, inclusive, foi a Lion Rivers, que está aí no chat, que é: "E esta aula vai ser disruptiva." Quem não sabe o que é disruptivo? Google. Mas, cara, essa aula é tipo conteúdo que eu nunca vi na vida. Não que as outras não sejam, mas essa aula especificamente vai dar um tapinha no rosto de muita gente que ensina ou que executa essa coisa MDA. Não é igual jogar o MDA no lixo, mas é entender a complexidade do MDA. Isso ninguém nunca fez, ninguém nunca não está fazendo, ninguém nunca fez. A galera simplesmente abraça o MDA como se não tivesse a sua complexidade. E a forma que o Legal. Pantoja colocou isso aqui, agora que ele apresentou para mim, para o Bacate, eu achei de uma elegância. Sabe Não. aqueles tapinha de É uma luva? finesse. Sabe? Olha o que você está fazendo. Ou, MDA é importante? Sim, mas você está fazendo errado, amigo. Foi como eu pensei, sabe? Não estou falando que foi o Pantoja que falou isso. Foi como eu senti, assim, que uma pessoa que, né, estaria ouvindo, pensaria, né? Cara, mas tem uns detalhes, tem uma riqueza de detalhe aí, porque vai abrir sua cabeça, porque nada é tão simples e dogma, foge de dogma. Nem Exato, tão para a esquerda, nem tão para a direita, tá? Tudo exato. é meio gray area, né? Tem uma área cinza, Ah, bom, né? pensei E que você ia é por falar que aí era que a você linha do centro, alô tem que Ciro Gomes. percorrer. Não é bem isso. E Ciro Gomes, que é isso? Não, É. na direita ou na esquerda? Eu falei, ué, como assim? Não, não. Ah, política não, né, Ô, gente? Política não. sem política, por favor, sem polarizações.
Estamos Mas justamente falando para não polarizar. é sobre isso. Usar o seu raciocínio e saber entender as ferramentas que você tem, onde elas vão, qual é o objetivo, quais são as limitações, sabe? Qual é o uso prático. Enfim, Pantoja vai dar um show aí, vocês vão ver, eu vou ficar caladinho. E um Eu não adendo que preciso eu tenho ser. pra dar sobre tudo isso que você falou, Rafa, é que o Pantoja, ele tem uma parada muito bacana na didática dele, né? O Rafa sempre pontua isso de uma maneira bem legal, tipo, ele é um educador de fato, porque Ele é um educador. quando ele te chacoalha, ele não te chacoalha e deixa você sacudido. Ele te chacoalha te segurando, dizendo, calma, eu tô aqui. Calma, não entre em choque. Eu tô aqui, eu vou colocar a lanterna aqui, a gente vai Vocês enxergar são muito junto. hiperbólicos. Não, Aí, é isso mesmo. hiperbólicos, Google, tá? Google aí. Aqui Não, é nível alto. Hiperbólico é alguma coisa relacionada à energia, né? não. Energia Relacionado à hiperbólica. hipérbole. A, a forma que você falou, os elogios e adjetivos, Ih, não, mas é. pode crer, cara. Legal. É como eu me sinto, sabe? Eu me É, sinto suportado, não sinto, sabe? Eu me sinto ali com suporte mesmo. Tipo, pô, eu sempre olhei pro MTA com essa cara mesmo. O MTA é absoluto. E aí não é bem assim. Tem pontos O que ele é MDA veio para sensível. substituir a teoria. E Não, a não é bem teoria é assim. melhor que o MDA. Não, Um calma. complementa o Vamos outro, entender né? isso um pouco. isso. Agora, eu vou dar um preço para essa aula que nem vai ser, vocês vão ver, vai ser bem suave. Eu tô até falando devagar. Vou dar um preço incalculável. Talvez assim, agora eu vou defender um pouquinho. Vocês levantaram as expectativas do público e agora eu vou reduzir um pouquinho a expectativa do público, porque vocês dois, principalmente o Vitória, ele é um educador também, ele também é um cientista, ele também busca os dados, ele navega em outras águas, as nossas águas se complementam, mas ele navega de um lugar e eu navego muito no outro e a gente se une e consegue fazer um show juntos, né? Já o Abacate, ele é um assíduo estudante, né? Ele estuda todos os dias pôquer violentamente. Ele não trabalha na pesquisa de fato, pesquisa uma coisa ou outra, mas ele está todos os dias aprimorando o jogo dele. Eu sei porque eu faço parte do grupo de estudo que o Abacate faz parte todos os dias, às 10h30 da manhã. A gente está junto estudando por 2 horas, 2 horas e meia, segunda a sexta, non-stop, sem faltar e sem atraso e com câmera ligada. Então, eu sei o quanto o Abacate estuda, eu sei o quanto esse insight é importante para ele. Só que talvez para a pessoa que ela não tem o hábito de estudar poker, ela não tem o hábito de buscar as próprias respostas, a aula de hoje não vale tanto, é verdade. Mas para todos aqueles caras que já rodaram o esporte no Hand to Note, que já imputaram um dado do Hand to Note em qualquer um dos solvers, hoje é uma aula valiosa para caramba. Se você de alguma forma é um analista, ou já analisou, já flertou com análise de dados, essa aula ela pode fazer sua cabeça fazer um pouquinho de um estralinho, assim, sabe? Mas se você é uma pessoa que ela consome dado de aprendizagem de pouco de uma forma mais passiva, né? Espera que o dado caia no teu colo e espera que o dado caia no teu colo numa frequência muito lenta, talvez a aula de hoje não seja tão valiosa. Então, para já setar as expectativas, né? Então, pô, se você é um analista, se você gosta de analisar dados, se o Rentnote é a tua praia, pô, pode ter um valor legal. Talvez você já saiba disso, tá? É possível você já saber disso. Não o Vitória, ele achou legal porque é algo que estava entalado na garganta dele, que ele sofre ali com alguns alunos que navegam pelo MDA e têm sucesso e procuram ele, e ele não conseguia, talvez, mostrar de uma forma tão clara o porquê que estava errado, o jeito que ele estava fazendo, e talvez essa aula para o Vitória serve como um refúgio, como uma puta que está aqui. É por isso que o cara estava reclamando, é por isso que ele não estava entendendo, é por isso que não batia as informações, e isso casa muito bem, né? Então, se você, de qualquer forma, é cientista, gosta de estudar, pô, vai ser bem útil para você e vai eliminar um pouco daquela tua birra com o MDA. Se você tem birra, é difícil, né? Tem alguém que está aqui na live do Pantoja ter birra com o MDA, mas se você tem, aqui vai ser legal para você entender o porquê que quem odeia o MDA está certo, né? Mas você vai poder olhar para o outro lado, que também dá para usá-lo de uma forma muito boa, tá?
Certo? Falei certo, Vitória? Falei certo, Abacatinho? Com Perfeito, você certeza. inclusive me compreendeu agora. E eu botei ali no chat, ó. Última vez agora que eu falo, tá? O Pantoja vai falar, eu não ouso abrir a boca. Mas se você conhece um MDA Player, Headliner, Full Exploit, MS, então fui redundante várias vezes, ou um analista, no caso analista MDA, chama ele para cá, por favor, com vídeo. Faça esse benefício Para ele. para ele e para o cenário do poker de um modo geral, porque ele também influencia pessoas. Por favor, Com chame, vídeo chame, e chame. com E os áudio amigos. também. Então. Com vídeo com áudio, como é Né? que Com é? vídeo e com áudio também. Ele falou com vídeo de Ah, convidado. Ô, agora que eu Eu não entendi. abacate, posso O Licola tá perder. aí? O abacate, Licola? Não. abacate, Tá abacate. muito culto. Tá overculto. Tô aqui, ó. Meu chat tá maluco. Meu chat foi pegar um dicionário ali. Ai, 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 O meu Deus do abacate ele céu, quebra, convite. aqui o ambiente estava tão espirituoso, aí o abacate manda essa aí. Com vídeo e com áudio também. Demorei para entender. Fiquei, pô, será que o cara vai entrar e vai ligar só o vídeo, não vai ligar o áudio? Será que Olha vai ficar só assistindo com o lá! áudio desligado? Olha o Fomos invadidos! Brempeira! Uma raid de 67 espectadores mandadas por ele! Ninguém mais, ninguém menos do que Gustavo Bremp 555, o Stormers BR, representante lá desta nação amante do jogo das 4 cartas. 4 cartas não, né? Que Das cara, Ó, 7 às quantas vezes cartas cartas. é é essa aí, quatro, às vezes hã? é cinco. O abacate, Às eu que vezes dormi 2 horas, Das você que tá. 52. é 52. 52 tá bom. Muito legal. Valeu, Bremp. Valeu, galera. Cheguem aí. E, pô, vamos lá. Vamos desvendar essa parada. Vamos explicar para a galera do Bremp o que a gente vai Vamos. fazer hoje. Chegou muita gente, né? Chegou. Chegou Chegou muita muita gente. gente. Abacate, você que tem um poder de síntese e essa voz de locutor aveludada, conta para a galera do Brempeira que a gente ia começar a ver nesse exato minuto que eles chegaram, para eles não ficarem tão perdidos o que a gente vai ver. Nós vamos aprofundar neste oceano maravilhoso que é o mar do MDA. Entender a sua composição, de onde ele vem, o que ele come, quando dorme. E aí também entender como lidar com a sensibilidade, com as partes sensíveis desse cruzamento de dados entre MDA e teoria. Quando você não vai ser, como não ser enganado, como não ser ludibriado e como ser ancorar também, né? A gente vai navegar pelas nuances do MDA aqui para É vocês. isso. Basicamente, a mensagem de hoje, galera, é assim, ó, cuidado com o MDA. Tudo que você está vendo lá pode te levar a conclusões falsas e aquilo é um perigo se você não souber usar aqueles dados e imputá-los nos lugares para você descobrir a resposta, tá? Você já viu aquele vídeo do chimpanzé com uma AK-47? É real. Do chimpanzé com uma AK-47 na mão? Nunca vi, não. O chimpanzé invade um acampamento, o contexto é esse, ele invade um acampamento militar ali, ele pega uma AK e ele sai disparando pra todo lado. Aí tem um vídeo disso. É isso, basicamente, o MDA, né? Na mão de quem não souber usar, vai ser um chimpanzé disparando com uma AK-47 à torta direita. Jesus. Aí, meti uma de doido no chat. O que você falou? Não troque uma Boa. viseira por teoria por outra. Teoria de novo. Não, isso era MDA. Eu escrevi teoria 2 vezes. Isso é gafe. Teoria por outra. MDA. Aprenda a analisar dados direito e não replicar. Afinal, você é um cientista ou um rato? Legal. É isso. Legal. Legal, provocativo. Então vamos lá, galera. Vamos direto ao assunto. Eu só errei aqui a parada de onde aparecer, mas eu já mas consigo apareceu num trazer lugar para bom onde tava. vocês. Eu estou ligado, mas é só voltar para a apresentação agora. Tá. Então, beleza. Gente, a call de hoje era não use o MDA, né? E basicamente por quê? Porque ele pode levar a conclusões muito falsas. Há um tempo atrás, eu usava muito os dados para coletar sucesso das jogadas. Eu não coletava de fato a aplicação em si. Eu resumia muito a aplicação, porque tinha inúmeros buracos para você aplicar, e eu ficava metrificando esse sucesso, né? Então, eu deixava de lado a pesquisa imputável em si para colocar no solver, para ficar analisando frequências mínimas de defesa ali, que o cara estava errando muito, e testando aquele sucesso com base nos EVs que eles estavam ganhando naquela jogada.
Então, eu comparava um EV com o outro, comparava se a linha estava subindo ou não, comparava a taxa de sucesso, se passou mais do que deveria ter passado, se o Catuco foi efetivo ou não, se a CBET foi efetiva ou não, se esse size foi mais efetivo que aquele outro, se esse size gerou mais EV que o outro e acabou. Então, era muito a forma que eu trabalhava dados antigamente era uma forma muito comparativa. Eu comparava diversos grupos de regs, comparava diversas still success, diversas one post flop, né? Eu ficava comparando o que estava dando certo e aplicava aquilo que naquela situação daquele grupo de jogadores mais dava certo. Mas eu precisei me reinventar dentro do MDA, eu precisei descobrir outras coisas e eu preparei o meu caminho para descobrir outras coisas dentro do MDA, né? Lá atrás eu comecei a desenvolver formas de capturar o jogo e entender o jogo em cada um dos seus momentos, né? Que eu separei o early game sendo até 10% da field morta, que eu separei o mid early sendo até 0,33, de 10 a 0,33, que eu separei o mid game até 0,66, né? 66% da field morta, separei a bolha, né? O late game, a bolha, o ITM, a CM e a FT, né? Eu fui atrás de pegar esses dados separados. Foram anos, né, até descobrir como fazer isso, quem poderia me ajudar, achar o programador correto, ter toda a estrutura para fazer isso. Eis que ano passado, em maio, finalmente eu consegui ter acesso a esse dado que eu tanto quis, né, para eu estudar. Não foi barato, não foi fácil, consegui até maio. E de maio para cá, eu vim juntando esses dados para poder me reinventar e me reestruturar como analista de dados, como cientista desses dados, né? E eu descobri, quando a gente está dentro dessa esfera, a gente percebe coisas muito óbvias. Mas óbvia depois que você percebe elas. Mas antes, quando você está fora desse escopo e você nem pesquisa o dado disso, talvez isso passe despercebido. E eu tenho certeza que esse dado passa despercebido para muitos analistas. Esse dado passa despercebido para muitos jogadores, para muitos players, né? E eu vou trazer essas informações para vocês hoje, tá? Primeiro, como que o MDA é feito, né? Vamos desmistificar algumas coisas aqui. A galera, algumas poucas pessoas, mas existe esse grupo de pessoas, acha que o MDA é feito roubando mão. Que algum hacker vai lá, ataca o PokerStars, ataca o fulano de tal, ataca o GG, e ele rouba a mão do banco de dados do PokerStars. O outro cara acha que é roubando o player, hackeando o player. Eu vou pegar as mãos que eu hackeei aqui do fulano. Cara, MDA é simples. Tem duas formas de que as pessoas fazem, né? Uma, elas pedem as mãos uns dos outros, então fala assim, Abacate, me dá tua mão aí para estudar. Vitória, me dá aí a mão para estudar. Chat, tem 71 pessoas no chat agora. Cada um de vocês me manda as mãos que vocês jogaram no último ano aí para a gente estudar. Um exemplo. E aí essa pessoa pega essa quantidade de mãos e vai estudar. Só que essa quantidade de mãos, 71 jogadores, mais nós três aqui, é muito pouco em relação a todos os jogadores que estão na população jogando. Porque a gente joga basicamente em um horário específico e tudo mais. Mas a Field tem jogo toda hora, todo dia, 24/7, múltiplos sites. Então, o MDA, de fato, ele não é feito com nada disso. É só observando. É o observador. Então, quando você está jogando lá uma mesa no PokerStars, no GG, qualquer lugar que você vê no cantinho esquerdo lá quantas pessoas estão assistindo, beleza. Tem algumas pessoas ali assistindo, mas boa parte daqueles espectadores são mineradores de mão. São pessoas minerando dados. São pessoas olhando aquele dado para anotar aquele dado para no futuro fazer MDA. Para capturar aquelas imagens, capturar o que está acontecendo na tela de alguma forma e converter aquela imagem ou aquela situação em uma mão escrita, né? Então, de fato, hoje, 90% dos MDAs são feitos assim, através de observação de mesa. E você percebe que quando você observa a mesa, você não tem acesso a muitas informações relevantes de que um jogador de fato tem. Então, se você está jogando na mão, dá um call no river, em posição, beta, o cara mostra as cartas dele e você muca, todo mundo que está na mesa sabe o que você mucou. Abre o replay e vê o que você mucou. Mas o espectador não sabe o que você mucou. Né? Tanto é que a gente está assistindo a mesa de algum amigo nosso e fala, porra, mano, o que tu tinha? A gente vai lá e manda no... O que tu tinha, cara? Porra, o que tu tinha? Porra, eu tava levando, eu queria saber o que tu tinha. Então, o espectador sabe exatamente, vê exatamente como você vê, né? Então, isso já desmistifica muito o trabalho, né? Porque tem muita gente que acha que é roubo, que porra, não pode, tá roubando dados. Não, nada mais do que observar o que aconteceu, né? Nada diferente de nenhum outro esporte competitivo, onde a pessoa observa o que o outro fez. Agora, obviamente, é uma coisa feita que não é
bem vista por alguns sites, por algumas organizações. Eu acho que o MDA ele vai sempre acontecer, não só no poker, mas em tudo, todas as coisas, mas, enfim, tem esse problema aí que alguns sites, algumas plataformas, algumas pessoas são contra ele. Mas eu acho muito difícil de ser contra uma coisa que não pode ser enforced, né? Não tem como você proibir uma pessoa de fazer isso, e basta ela assistir, né? E pronto. Mas beleza. O MDA, então, ele é feito dessa forma. Agora, vamos conversar um pouco sobre o momento do jogo, entender qual é a diferença de um jogador, né, o player, versus o loot, a pessoa que capturou essa mão. Quando você é jogador, e vamos supor que você está jogando torneio KO, né? E todo mundo gosta de torneio KO jogar desde o começo. Então, vamos fazer um toy game aqui, que todo mundo é obrigado a jogar o torneio KO com aquele bônus da bolha. Você tem que... Early Bird, você tem que entrar antes do torneio começar. Só para exemplificar o que eu vou falar aqui. Então, se eu fosse obrigado a jogar torneios KO antes do torneio começar, para eu ganhar o bônus da bolha ou ganhar o bônus do Barbacoa, para quem joga High Stakes no BSOP vai entender a coisa. Se você quer ganhar o bônus do Barbacoa, você tem que sentar antes do torneio começar na mesa, né? Sensacional. Então, o que acontece? Obrigatoriamente, você como player vai ter mais mãos do early game do que do mid, e mais mãos do mid do que do late, mais mãos do late do que da FT, da CNFT e da CNFT. Ou seja, a FT, o HU, a quantidade de mãos de HU que você vai ter vai ser irrisória. A quantidade de mãos three-handed que você vai ter vai ser irrisória, comparada à quantidade de mãos que você vai ter quando está 100 left. Ou 100 players, vamos supor que 100 players registraram, né? Então, 100 players seria 100% da field. E quando você tiver 95% da field, você obrigatoriamente vai ter um pouquinho menos de mãos, porque eventualmente você vai ser um desses 5% primeiro a cair, né? Quando tiver 80% da field left, você obrigatoriamente vai ter um pouco menos de mão, porque eventualmente você vai ser um desses 20% primeiro a cair. E assim vai. Então, claramente, você como jogador, e quando você pega mãos de um jogador real, ele respeita essa proporção. Ele respeita essa proporção. Ele tem mais mãos de um momento do jogo específico do que do outro, né? Aqui, ó. Ele respeita essa proporção. Ele tem mais mãos de early game do que ele tem de mid game. Ele tem menos mãos de mid game do que ele vai ter do early. E ele vai ter mais mãos do mid do que ele vai ter do late. E assim vai. Mas o observador, a máquina, você não sabe qual que é a regra. A regra não tem regra. Depende da cabeça do programador. Depende de como ele configurou o negócio para coletar essas mãos, né? Então, e geralmente, o que acontece? É o que está disponível. Tem muito mais mesas simultâneas acontecendo do que a capacidade de vários mineradores de mão coletar a totalidade de mãos, né? E é uma outra coisa que também é uma lenda, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, eu fui lá no HH Dealer, fulano de tal foi lá no HH Dealer e comprei um torneio, um exemplo, comprei a mão de um torneio. Pô, você foi lá e comprou a mão de um torneio? Você não comprou todas as mãos daquele torneio. Você comprou o que o observador foi capaz de capturar. Tem torneios, às vezes, que eles vendem que tem 3 mãos só, uma mão só, 4 mãos. E tem torneios que eles vendem que tem 500 mãos. Mas não necessariamente o torneio de 500 mãos, ele é full early, não necessariamente ele é full late, às vezes pode ser só do mid-game para frente, às vezes pode ser só da bolha para frente, que ele está vendo 10 telas simultâneas na bolha, 20 telas simultâneas na bolha. Então, quando você coleta esses dados em massa, você não sabe qual que é o momento do jogo que você está estudando. E os momentos do jogo, eles são completamente diferentes. Ah, Pantoja, mas eu faço um filtro lá por nível de blind e vejo. Beleza, já é alguma coisa. O filtro por nível de blind, o que você coloca lá no Rank to Note, pô, até a blind 200, até a blind tal, até a blind acima de 2000, ele ajuda alguma coisa. Mas quando você, se você rodar só aquele momento, né? Agora, se você pega lá no report da Play, roda tudo, o dado que vai te responder, que vai te devolver, ele não faz parte de uma proporção real que o jogador teria. Ele vai fazer parte da proporção do que o observador capturou, que o robô capturou. E você nunca vai saber qual que é essa proporção. Ninguém vai saber qual que é essa proporção. Ninguém tem acesso a esse dado. E até porque, na prática, beleza, os KO, se a gente jogar de early bird, pegar o barbacoa, a gente vai ter 100% das mãos. Mas e o tanto de gente que faz MLR? E vamos supor que você faça MDA só de amigos. Você tem aí 100 amigos, teus 100 amigos te mandam mão todos os dias, 100 grinders,
100 Aziz Manchas que jogam milhares de torneios por mês, e aí esses 100 Aziz Manchas te mandam a mão. Você tem mão para dedéu. Mas e aí? Como que você vai fazer o MDA real? Se, vamos supor que um cara joga 80% de KO, o outro cara joga 80% de Vanilla. E o cara que joga 80% de Vanilla joga full early game. O outro que joga 90% de Vanilla joga full MLR. E aí, qual que é a precisão desse dado final? Qual que é a acurácia? Você vê lá, 60 de RFI do botão com mais 60 blinds, por exemplo. Qual que é a verdade disso? É verdade mesmo? É porque é no early, é porque é no late? Como que é isso, né? Então, é difícil de você ver aquele dado, aquela resposta final e falar assim, nossa, é isso, vou imputar aqui no meu solver. Porque quem já estudou alguns momentos possíveis, né? Tem poucos momentos possíveis para estudar para quem não tem, que não se esforçou tanto para conseguir esse dado, né? Eu não gosto de falar igual o Vitória e o Abacate fala assim, eu sou o único no mundo que tem, porque eu sei lá se tem outra pessoa que fez o que eu fiz, né? Mas pelo menos que fala abertamente, né? Que, pô, eu capturo mão, assim, eu tenho acesso a dados de momentos do jogo específico, né? Eu batalhei muito para conseguir pedir para um programador pensar numa estratégia, me ajudar nisso, para falar, putz, eu quero extrair dessa HH o que é early game, o que é mid, o que é late, o que é tal. E é difícil esse processo, né? Demorou anos, investimento e o caramba para conseguir fazer isso, né? E aí sim, e aí quando você consegue descobrir essa proporção real, você consegue estudar o jogo de forma genuína. E você consegue agora não estudar só a tua perspectiva de sucesso, mas você consegue locar os dados verdadeiros para saber como que a tua jogada seria. Porque até então, locar os dados era uma brincadeira mal realizada. Era a gente tentando desvendar uma coisa, mas, vamos supor, era a gente querendo fazer uma cirurgia na Idade da Pedra sem sabão para lavar a mão. Sabe? A gente estava fazendo uma cirurgia e estava matando o paciente, porque nossa mão estava toda contaminada, a gente estava querendo fazer o bem, mas matando o paciente. Bela Né? analogia. E agora eu não preciso mais fazer isso, porque eu consigo curar bem desse dado, eu consigo tratar ele muito bem para entender o dado que eu quero coletar. Por exemplo, aí tu fala assim, Pantoja, mas espera aí, cara, só a proporção de jogo não é bem assim, porra, eu sei que tal, eu vou lá, vou locar, vou fazer o early game bem feito, vou pegar só até a blind 200 mesmo, então vou conseguir estudar bem o early game. Acho que você está errado, Pantoja. Beleza. Até esse ponto, você tem um pouco de razão, porque dá para você isolar algumas partes, não que você isole, algumas pessoas não isolam, e daria para você ter alguma resposta. Mas olha esse outro grande problema. Tá chique hoje aqui, viu? Olha que que torneio? Em que torneio? Pensa nisso. Tournament Selection. Quando você é um reg, vamos supor que você joga só GG Poker. Qual que é o torneio que você vai selecionar para você jogar? Na semana, no domingo, eu quero jogar o Global Millions. Eu quero jogar o GG Master. Eu quero jogar o tal. Tá, mas quantos Global Millions você vai jogar no domingo? Você vai jogar um Global Millions. Dá para dar re-entry no Global Millions? Dá re-entry no Global Millions, por exemplo. Mas não dá para você jogar 80 Global Millions num dia. E um Daily Hyper. E um Turbo. E um Daily 80. E um Hyper 20. Você não consegue fazer isso. Mas o Lute, o observador, consegue. O observador, ele tem, por natureza de quantidade de mãos possíveis a serem observadas, muito mais mãos fish-oriented, muito mais mãos deep field-oriented do que mãos reg-oriented. Então, poxa, se eu for pegar lá e colocar o Global Millions como um torneio dentro do meu banco de dados, o que vai acontecer? Tem 24 mil jogadores. 24 mil jogadores vai ter quantas mesas simultâneas? Sei lá quantas mesas simultâneas. Se o cara que minera a mão pegar todos os robôs que ele tem, toda a força dele para capturar a mão, ele não consegue cobrir todas as mãos do Global Millions. Porque tem muito mais mesas simultâneas do que ele é capaz de abrir no setup dele, na organização que ele tem. Porque para ele abrir a quantidade de computadores para observar aquela tela, ele precisaria provavelmente do servidor do tamanho do PokerStars, servidor do tamanho do GG. Já viu o tamanho que é esses servidores? São um espaço gigante, com muitos computadores, com ar-condicionado, power lá, frio, para poder ter todo aquele negócio. Então,
não dá para um simples observador, uma pessoa física, ter na casa dela uma organização de servidor de computador, de máquina, de poder computacional, para observar todas as mesas simultâneas do GG. E mesmo se observasse, ainda assim, teria muito mais torneio de field oriented, ou seja, torneios que tem muita ficha jogando, e esses torneios, eles obrigatoriamente poluem os dados. Eles te dão dados errados, sabe? Ah, Pantoja, mas aí eu vou lá e estudo o que é regra, o que é ficha. Tá, em qual ferramenta tu vai estudar? Ah, vou colocar no Hand to Note, tu vai separar VIP, preflop, raise, quantidade de mão e limp? É isso que tu disse, que é separar o dado para tu estudar? Sabe? Isso tu não separa, Pantoja. Eu separo o dado, eu coloco VIP, preflop, raise, eu coloco uma expression de achar o tal. Tá, mas o tanto de dado que tu perde nesse meio do caminho, o tanto de informação que tu perde nesse meio do caminho, sabe? Então, e quantos fiches que realmente você enfrenta? E como que você faz para estudar as médias verdadeiras, sabe? Então, tudo isso são problemas que a pessoa que faz dado de qualquer jeito, ela pode sofrer. Tem gente que faz bem feito, beleza, pode ter, mas, pô, se você nunca pensou nisso, toma essa, saca? Olha aí, olha isso aqui que eu quero te mostrar. Opa, vazou? Foi no errado? Peraí, deixa eu achar. Eu deixei separado, mas pelo jeito eu fechei. Parabéns, Pantoja. Eu vou achar de novo aqui. Só um minutinho. Quer que eu mude a tela? Não eu precisa. estou abismado, estou paz, estou feliz, estou só curtindo. Entendeu? Vou mostrar para vocês. Embasbacado. Eu fiz um estudo que eu mostrei, acho que na primeira aula para vocês, só que eu acabei navegando não tanto nessa planilha, né? Como eu vou navegar agora para vocês entenderem. Foi um estudo de tribet, do botão contra o big, e eu agrupei a field em diversos grupos de regras e diversos grupos de fichas, mesmo que a gente vai estar na mentoria, né? 7 camadas de fichas e 6 camadas de regra. A proporção que esse MDA overall encontrou foi 22.900 fiches para 3.800 regs. Quanto que dá isso aqui? Vamos lá. Esse mais esse deu 26K. Esse daqui dividido para esse dá 85. Vocês têm essa sensação? Alguém aqui tem a sensação que quando entra numa mesa tem 8 fichas e um reg? Ninguém joga esse torneio, ninguém joga esse jogo. Ninguém joga esse jogo que tem 8 fichas e um reg. Esse jogo aqui tem 8 fichas e meio para cada um e meio reg. Isso não faz sentido. Mas quando você busca o dado, vai lá, Hand to Note, me informa aí quanto que a field for para tribet. Por que tu vai fazer isso? Tu não vai fazer isso. Tu vai falar, Hand to Note, quanto que 85% dos fiches foram para tribet e 15% dos reg foram para tribet. E que reg é esse, pô? Esse reg aqui é um reg de um jeito, esse reg aqui é outro reg, esse reg aqui é outro reg. Então, como que tu vai calcular? Agora me devolve só reg. Quantos grupos de regs você fez, meu amigo? Porque tem muitos grupos de reg. Reg não é tudo igual. E vocês viram na aula 1 que o reg às vezes é muito agressivo, mas ele é coxinha no tribet. E é muito comum, né? Então, do que adianta você separar a field dessa forma? Que tipo de dado você espera coletar, né? Então, vamos aqui, ó. Uma vez que eu descobri que 85% da field é de fish, que é mentira, é só a forma que os dados são minerados, e você está assim enviesando e pegando cálculos fantasiosos na tua mente, imputando o solver com dados fictícios, o que você vai perceber? Você vai perceber que os players, os fishes, mais de 90% das vezes, por exemplo, o spot que eu trabalhei na primeira aula, na aula 1 daqui da mentoria grátis, mais de 90% dos fishes tribetam menos de 9%. Imagina o caos que essa resposta daria se você não compartimentasse todo o teu estudo por diversos grupos de regras, diversos grupos de ficha. A resposta que você teria é, meu Deus do céu, eu tenho que foldar tudo quando o Big Blind me tribetar. Na prática é quase isso, anyway, mas porque até os regs são muito tights, né? Mas é completamente diferente esse range daqui com esse range. Esse range dos regs, eles representam cerca de 40 e tantos % da população, dos regs, né? Eles tribetam 6,5 em média. Então, você tem que aprender a jogar contra quem tribeta 6,5. É uma obrigação tua. Na mentoria, tu vai ver como jogar perfeitamente contra o reg que tribeta 6,5. Tu já viu na aula 1. Que tipo de outro reg tu precisa achar? Um reg que tribeta 18. Tem que saber jogar contra o reg que tribeta 18. Boa parte dos regs tribetam 18 do Big Blind. Qual parte? 29% dos regs hiper agressivos, 26% dos regs agressivos, mas não tanto,
13% dos regs da maioria dos regs, 10% dos regs de uma camada bem mais tight, 5% dos regs dos muito, muito tight e nenhum reg dos hiper, hiper, hiper tight, né? E agora, quantos por cento dos regs tribetam menos que 9? 81% dos regs hiper tight, 67% dos regs tight pra caramba, 54% dos regs um pouco, bastantinho tight, 45% da maioria do grupo de regs. Esse grupo que está aqui em laranjado é o grupo mais recorrente dos regs, né? Observa aqui, ó, among regs, eles representam 47% de todos os regs. Então, olha que louco, 47% de todos os regs dessa análise, tá? Não de todos da BI, mas dessa análise que foi apresentada aqui, 47% dos grupos de regs tribetam menos do que 45% deles tribetam menos do que 9. Ou seja, vamos chamar isso aqui de metade e vamos chamar isso aqui de metade só para simplificar o conceito que eu quero passar para vocês, tá? A metade de todos os regs jogam nessa nível de agressividade, na quarta camada de agressividade. Sendo que metade dos regs da maior proporção de agressividade, da maior proporção dos regs, tribetam menos do que 9. Eles tribetam 6,6. E se você observar, boa parte de todos os grupos de regs navegam nessa categoria. Então, aqui 67, aqui 54, aqui 45, aqui 25, aqui 38. Então, boa parte de todos os regs tribetam um espectro 6,5. Então, é um lugar que você tem que estudar muito. É um range que você tem que estudar muito, porque acontece uma frequência absurda. Mas quase ninguém sabe jogar contra essa frequência de tribet. Quase ninguém imagina que o outro adversário possa ter essa frequência de tribet. Já essa outra, do Big Blind contra o Button, né? Já essa outra é muito menor. E muita gente acaba reagindo contra o cara, como se o cara fosse isso. Ah, aqui, pá, foda-se, você tá me apertando, pá, level, pá, o cara é bom, pô, o cara é o Lena, o cara tem 1 milhão de profit. Cuidado. Não é porque o cara tem 1 milhão de profit que ele vai estar te apertando, que ele vai tribetar mais que isso, aquilo, tá? Profit não diz quanto o cara tribeta, diz quanto o cara tribeta o IDA, né? E aqui, ó, cerca de 40%, 30 e tantos por cento da field, 30 e tantos, né? Por cento da field tribeta teoria, né? Da field dos regs, né? Da metade dos regs mais comuns, 40% dos regs mais comuns tribetam cerca da teoria, dos regs mais comuns, né? Mas aí 27% dos regs mais tight, 35% dos regs um pouco mais tight, 48% dos regs mais agressivos e 31% dos regs maníacos tribetam essa faixa, né? E aqui a média está em torno mais ou menos da teoria. Que é muito diferente, por exemplo, das camadas de fiches. Aqui a gente vê, pô, bem menos fiches tribetam essa frequência. E eles tribetam a mesma frequência daqui de cima? A mesma frequência. Porém, ranges completamente diferentes, né? Os regs aqui, eles tribetam o quê? Range GTO Wizard Oriented. Um pouco, né? Não perfeitamente, mas um pouco parecido. É muito mais... É polar o range. Vai ter o rei 2 off, vai ter o rei 3 off, vai ter o rei 4 off, vai ter alguns ases offs em alguns spots, vai ter, né, os ranges... Vai ter menos dama e valete, vai ter bem menos rei, valete, suited, quase nunca, né? Já os fishes, eles têm muito esse tipo de frequência. Eles pegam um range muito mais linear para tribetar, porque eles não sabem. Eles não jogam, eles não estudam esse jogo a fundo. Então ele olha lá para a mão dele, rei, valete, pô, vou dar tribet aqui para ver o que faz. Pô, meu rei, valete off, eu ouvi dizer que uma vez era bom tribetar. É tribeta, você não sabe o que tem na cabeça do fish. Mas o range desse grupo de fish, ele é linear. O range desse grupo de reg, ele é semi-polar. Ele não é tão polar como o GTA Wizard, tão bem balanceado. Ele muda muito de acordo com o momento, né? A pessoa que vai entrar na mentoria vai ver muito bem como que esse range ele é no early game. Por mais que tenha blefe, ele não é polar, porque no early game o cara não quer pegar o rei 2 off dele e tribetar, porque ele tá jogando outras 10 mesas simultâneas. E no late game, na FT, ele lembra que tinha aquela frequência, ele vai lá e pau, tribeta mais do que a frequência. Ele, porra, tem 30% de tribete aqui, mas ele não vai tribetar 30% das vezes. Ele quer te explorar, ele tá te esmagando, ele tá te ganhando, ele vai te tribetar 100. Então, na FT, se ele tá maior que você, ele vai te tribetar mais do que a teoria nesse ponto. Se o cara é reg, entendeu? Então, esses ranges, por mais que eles sejam iguais em termos de frequência, eles são completamente diferentes. E, então, o que acontece com o MDA0 comum, com o MDA0 do dia a dia? Ele não sabe disso. E ele vai lá e coloca tudo do mesmo bolo e pau. Ou ele embola o negócio, mas ele não tem como separar. E ele vai lá e fala, field tribeta tanto. Mas a gente viu, tá no load lock que a gente fez ontem ali, quanto que esse número é em FT e quanto que esse número é em game para a mesma faixa de coisa. Por exemplo, vou dar o spoiler aqui.
para a galera fazer mentoria, vai ver a árvore todinha, bonitinha, as respostas e tal. Mas o spoiler, na FT, o tribet de 50 blinds contra 35, ele acontece 12,9% das vezes. No early game, essa mesma condição, early mid, essa mesma condição acontece 7,9% das vezes do mesmo grupo de reg. Não é um grupo de reg diferente, não é o reg mais tight, não é outro ABI, do mesmo ABI, do mesmo grupo de reg, eles mudam a discrepância de tribet deles da água para o vinho. Por quê? Porque eu acabei de falar, não vou falar de novo, né? Early game diferente, mais tela simultânea, outros tipos de estímulo, menos interesse em pegar aquele tipo de spot marginal, e ele não pega, né? Já na FT ele tem todo o interesse de apertar o stack menor, de lembra que tem a frequência pau, né? Então, muito cuidado com esse dado. O que adianta ser 11? O que adianta ser X? O que adianta ser Y? Você precisa separar por momento, categorizar as pessoas, saber quantos por cento é fish, quantos por cento é reg, como reagir contra o fish, quanto reagir contra o reg, qual que é o plano de jogo overall, por exemplo. Contra esse plano de jogo, contra regs, eu tenho que aprender 3 categorias overall. Eu tenho que saber muito bem navegar contra essa frequência, contra essa e contra essa. E entender para onde vai se subir um pouquinho, para onde vai se baixar um pouquinho, para eu saber me adaptar facilmente. Entender esses nuances em RPs diferentes. Como que é no early, como que é no mid, como que é na bolha, como que é na FT. RP diferente, respostas diferentes. O ICM é muito sensível, né? Agora, eu não preciso aprender como reagir contra o cara que tem 14,5. Eu não preciso aprender a reagir como o cara tem 7,8. Eu não preciso rodar 25 milhões de árvores para aprender a rodar esse spot. Eu tenho que rodar tenho que fazer 3 árvores para aprender como jogar contra reg. E eu tenho que fazer em alguns RPs diferentes. Pronto. Aprendi a jogar contra reg, essa jogada. Aí, contra ficha, o que eu tenho que fazer? Contra ficha diferente. Contra ficha eu tenho que aprender a jogar contra o espectro 20 e pouco, que são os fichas mais power ali, pega qualquer monte de mão maluca e tribeta e pau, e também dá call no forbet. Da forbet ele vai te pagar com umas mãos bizarras. A taxa de fold para forbet aqui era baixíssima, né? Coisa de 15%, mesmo tribetando essas aberrações aqui, tá, galera? Não dá tribet para foldar, então cuidado com isso. Tu vai imputar o range lá, mas também loca, depois que tomar forbet, o que vai pagar? Que vai pagar com aberrações, tá? Só que essa frequência de fishes é irrelevante. Estamos falando de 4%, 4%, 4%, 5%, 3%. Aqui sim tem 9%, 7%. Aqui tem uma frequênciazinha relevante. Tá? Agora, a camada de fish mais comum que joga é essa, né? Esses fishes são os fishes mais comuns aqui, ó. 26%, eles são mais homogêneos, né? Eles não estão tão concentrados como os regs. Os regs são muito concentrados nessa camada de agressividade, na quarta camada. Já os fishes, eles estão mais homogêneos, eles estão mais distribuídos em loucuras, em níveis de jogo maluco, né? E só que eles pendem para um jogo, os fishes pendem a ser fishes agressivos, né? Sexta e sétima camada juntos somam mais da metade da quantidade. Mas aqui, nessa camada, é só 25, nessa camada é só 26, nessa camada é só 15, nessa camada é só 14, nessa camada é só 16, e assim vai. Mas, enfim, você precisa aprender a jogar contra um fish espectro 20, 22, 21,5, 20 e tal. Você precisa aprender a jogar contra o fish espectro 11, porém com range linear. E você precisa jogar isso aqui que é o difícil, que quase ninguém sabe, é como jogar contra o espectro 3, como jogar contra o espectro 1,5, como jogar contra o espectro 1, né? 1,5 ali, mais ou menos. É que sim, vai acontecer muito poucas vezes, né? Mas se você aprender a jogar contra esse 1,5, aprender a jogar contra o 3 e aprender a jogar contra o 3,5, você tá feito. Então você precisa aprender a jogar contra 3 grupos de fish. E, teoricamente, se você fosse o robô, você ia enfrentar esses fichos 75% das vezes. Mas você é humano. Você não pode dar 80 buy-ins no domingo no Global Millions. Você pode dar um buy-in só. Né? E você tem que depois jogar o Deep 50. O bot, o espectador, ele vai lá e vê todos os Global Millions, se ele quiser. Não sei o que está na cabeça do espectador, do bot, do programa. Ele vai ler o que ele quiser ler, o que tiver disponível, o que ele achar aberto, sei lá, como que o cara fez isso. Né? Então, muito cuidado com essas análises. E tá aí a informação que eu queria falar para você não usar MDA. Porque se você usar MDA da forma errada, vai te atrapalhar mais do que te ajudar. Você usar o MDA aí, você vai estar colocando todo mundo no mesmo balaio, você vai ser a pessoa que coloca maçã na salada de fruta, na salada de maionese. Entendeu? Exatamente. Uva passa no arroz. Alô, polêmicas. Ô, Pantoja, qual que é o critério para ser reg nesses dados e o critério para ser fish dados? Então, é uma série de situações, né? Eu não vou explanar exatamente como eu fiz aqui na live,
O grupo da mentoria vai saber exatamente como que foi capturado esses regs, esses fiches, né? Todas as categorias, todas as divisões. Eu nem anotei ali, eu coloquei como primeira camada, segunda camada, terceira camada, justamente para não dar spoiler, né? Mas ele está baseado na quantidade de mãos, né? Tem que ter uma quantidade mínima de mãos para ser analisada, para ele considerar, pô, esse não necessariamente é um reg bom, não necessariamente é um reg ruim. Ele é reg por quê? Porque ele voluma muito. Em relação aos demais, ele tem uma expressão de jogo maior do que os outros, né? E também outras stats conexas junto com a Expression Stats, né? Para eu saber que aquele cara, ele, não, pelo menos ele ser better. Por exemplo, eu falei na aula 1, né? Eu mostrei lá, por exemplo, os regs agressivos que eu mostrei na aula 1, eu juntei Second Barrel acima de 60, eu juntei C-Bet acima de 90, eu juntei Button Steel acima de 60 e eu juntei RFI de EP acima de 20. Isso. Com agressividade mínima de VPAV para flop raise, não lembro qual que eu coloquei, né? Então, eu dei um spoiler na aula 1. Mas para cada camada de reg é uma segregação diferente, é um nível de agressividade, mas o que está ali é separado por agressividade. Sendo o último, eu posso falar o último, posso falar o primeiro. O primeiro reg, ele joga mais ou menos 12/10, 12/9, 13/11, tá? Por aí. Primeira camadinha de reg tight para dedéu. A última camada de reg, ele joga acima de 33 de VPIP, né? E aí outras stats conexas. Então, tu pega ali no final um cara 35/26, 35/25, 35/24, só que não vai pegar o 35/20, vai pegar o 35/19, isso não vai, que daí já entra em outra categoria. Tá muito discrepante uma jogada da outra. Mas, e aí também juntando com outras stats, tá? Então é realmente um Então, agrupamento de critérios, né? é um Para cada agrupamento de camada. critérios para poder determinar que aquele grupo realmente é confiável como reg e ele representa tantos por cento daquela população observável, né? Daquela Legal. população observável. Então, é isso, assim, sabe? Mas Sabe o que eu acho que isso eu me passei lembra? o que eu tinha que passar. Sim. Agora, daqui a pouquinho, é o Vitói. Mas, pô, vamos aproveitar para tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação a isso. Vitói também fazer os Só comentários que ele tem achar um pertinente. comentário. Sabe o Manda. que o Pantoja fez agora? Hum. Ele não fez nada diferente do que a sociedade vem fazendo desde o, desde a, né, desde que saiu da Idade das Desde o Trevas, feudalismo. desde o Iluminismo, Aham. né, que é basicamente aplicar o quê? Razão através do quê? De método científico, análise de dados, né? Você saber que tem condições, né? Que você precisa, é, como você falou, cuidar, né? Não sei o que da informação, né? Tratar a informação, Tratar a entender o informação. contexto, saber que aquilo ali, mano, isso aí é muito importante. O MDA mais ingênuo, o analista de MDA mais ingênuo, ele vai capturar tanta mão que vai chegar para ele, e ele vai soterrar com um banho de fish, porque vai estar pegando lá os torneios cheios de fish, heavy, né? De field grande, vai soterrar os reg. E daí vai parecer que os reg são meio fish. E Isso. vice-versa. E daí você tá jogando contra uma massa, literal uma massa. Alguém amassou todo o field assim e fez uma bola sei lá, de uma massinha. Você tá jogando contra essa coisa que não existe, sabe? Que é tipo é um assumption baseado em gente que não sabe fazer um trampo, tá ligado? Analítico, saca? É Exatamente. bizarro. E não teve seriedade para estudar um pouco de método científico. Isso é isso que o Pantoja falou agora. Ele deu uma aula sobre método científico. Não é sobre só MDA, é sobre método científico. É como a gente chega a conclusões validadas cientificamente que a gente pode o quê? Botar em prática porque tem credibilidade. E a credibilidade ela é provada, É. sabe? Ela funciona, é efetiva. Isso é lindo. Desculpa aí, galera, mas é lindo. Uh. Legal, legal, cara. É muito gostoso poder passar esse conteúdo, assim, quando eu impacto alguma pessoa. E eu sei, eu não conheço todos vocês que estão no chat. Muita gente nem falou boa noite, nem deu alô, não sei que tá aí, né? Tem gente curiosa, tem gente só observando, na dúvida se vai entrar ou não. Mas o Vitória é um cara que eu troco figurinha, cara, desde 2019, 2018, talvez, que a gente tá junto. E eu sei que ele tem um engasgo com o MDA, saca? E eu acho que com essa call de hoje, tudo ficou mais suave, sabe? Tipo, pô, ele não precisa ficar engasgado. Ele estava certo de ser engasgado, e as pessoas que estavam erradas em processar o dado de forma errada, sabe? Mas uma vez que ele vê que, puxa, o dado não está mal processado, o dado se torna
o melhor amigo dele. Porque agora ele consegue, de fato, fazer a ciência que ele precisava, mas ele não confiava naquela informação, porque por mais que ele visse que aquela informação ela fazia, ela estava lá escrita no software, ele falava, mas isso não é verdade, não acontece isso. E agora ele entendeu por que, que não acontece. E a cabeça fez puf, e por isso que para ele essa aula é muito valiosa, né? E agora, eu não sei para quem está aqui, né, que eu falei, pô, vou abaixar a expectativa de algumas pessoas antes de começar a aula. Ele estava muito feliz, porque eu sei que para ele essa informação é muito ouro, né? Mas não necessariamente é muito ouro para algumas pessoas, porque algumas pessoas estão acostumadas a receber a informação no colo. E o Vitória não é essa pessoa, né? Ele é o cara que está acostumado a desvendar a informação, a minerar a informação a todo custo, a coletar aquela informação, Um a descobrir aquela arqueólogo da informação. informação. Ele vai no E agora, pincelzinho ali, ó. e ele não confiava na forma, ele não dava, o pessoal mostrava e falou, tá bom, vai, coloca, mas não fazia sentido, não dava certo, não batia. E agora ele tá, ufa, agora eu fui escutado, agora eu entendi porque que não batia, agora tudo faz sentido. Que legal, deu match, Ó, casou, tá até né? sorrindo E eu leve. sei que isso pode ter acontecido com outras pessoas que estão aqui, sabe? E essa informação vai ficar disponível no YouTube. Então, se você um dia ficar engasgado com alguém fazendo MDA, fala assim, mano, assiste lá do Pantoja, cara, tá fazendo ideia errada. Assiste lá. Ou tu pode falar assim, mano, olha lá o que o Pantoja falou sobre isso, porque eu acho que talvez a gente tá fazendo alguma coisa errada. Ou você pode chegar e ver, puta, é por aqui que eu tenho que ir, sabe? Então você economiza um tempão, você aprendeu agora que para fazer cirurgia em alguém você tem que lavar a mão, pô. Você precisa de um ambiente estéril. Você não pode fazer abrir o corpo de uma pessoa num lugar sujo, né? Mas antes as pessoas não acreditavam que existia micróbio, germe, não via, aí não lavava a mão. Era ria até, porque é isso, besteira, rapaz, não tem nada aí não, tá maluco, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim, precisa de um ambiente estéreo, precisa, né? E o que que tem a ver o micróbio com o poker? Cara, muita gente faz MDA tudo errado, com a mão toda Com a mão suja e se suja. matando, né? Então, cuidado com isso, é perigoso, faz mal, você vai errar, 85% de fish nunca é verdade, você nunca vai jogar 80 Global Million num dia, então para de fingir como se você jogasse 70 Global Millions num dia. Você não sabe de que momento que é aquele jogo, se aquela mão é muito mid-game heavy, se ela é muito FT heavy, se ela é muito semi-FT heavy. E se você não sabe isso, você não sabe qual é a precisão daquele dado. Então você precisa estudar os jogos isolados, precisa estudar os oponentes isolados, para você de fato entender a proporção overall no pool, entender quais são os agrupamentos que são válidos para você não estudar todos, porque não dá para estudar todos, são infinitas possibilidades. Então, você tem que agrupar as possibilidades e ficar muito bom naquelas possibilidades comuns, né? E aí, ter um bom plano de identificação, quem é quem, antes do jogo. Isso é uma preparação do game, né? Que é uma coisa que eu vou entregar na mentoria. As pessoas que estão entrando na mentoria, eu vou entregar uma preparação de como os regs estão agrupados. Então, o cara que entrar vai saber, ó, galera, do teu ABI aqui, os regs que menos tribeta são esse. Esse teu aqui é o que mais tribeta. Esse. Então, tu já vai entrar no campo com um plano de jogo bem estruturado, para tu saber quais dos planos que você vai ter que aplicar contra ele, porque tu já vai saber quem é ele. Tu não vai assumir que ele é com base no Sharkscope, com base no nick do cara, com base no histórico do cara, com base no VPIP do cara. Eu provei naquele dia que VPIP, pré-flop, VPIP mais pré-flop raise, mais CBET, mais second barrel, mais river over, mais RFI do botão acima do normal, mais RFI de EP acima do normal, não significa que o reg é agressivo e tribeta do Big Blind é contento. Muito pelo contrário, apareceu vários caras que tribetavam bosta nenhuma, né? Então, quem não viu isso, assiste a lá um de novo que vai se surpreender. Então, é isso. Se tu entrar em campo sabendo quem que é o reg que tribeta pouco, quem que é o reg que tribeta muito, quem que é o reg que tribeta pouco, quem que é o reg que tribeta muito, tu já tem um plano de jogo mais elaborável contra ele do que um caminhão de achismos, tá ligado? Já vai, e não é aquele dado condensado, não é aquele dado fake, capturado junto com o fish, reg, cacete. É um dado segregado, bonitinho, estudado e planejado contra aquele grupo populacional que se beta 80-ish, que se beta 90-ish, que dá call no check raise 30-ish, que dá call no check raise 50-ish, que dá call no check raise 26-ish, 41-ish, que são as frequências comuns de call no check raise. Não precisa estudar todas as frequências. Precisa dar 4 frequências quando tu dá check raise. Qual que é a reação média do cara, né? E assim você vai. Em todas as jogadas tu tem aproximações que tu pode fazer. Por momento do jogo, por tipo de regra, perfil do cara. E sabendo quem é esse cara antes. Pronto, é isso. É assim que faz MDA.
né? Então, a aula de hoje é esse ponto. Agora, para complementar a aula de hoje, nada mais justo do que o Vitória mostrar para vocês as árvores dos fiches. Já que eles representam 85% da field, que é mentira, claramente, por causa da forma que os MDAzeiros estudam, vamos aprender a jogar contra esses grupos de fiche. Uma vez que você identificar que o cara é fiche e que esse fiche tribeta pouco, porque você já se preparou antecipadamente para o jogo, você tem que saber como reagir contra ele. E tá pronto para pegar a tela aí, Vitória? Então, é tua tela. Mostra para nós. E se você está encantado e ao mesmo tempo confuso, um pouquinho desconfortável, mas assim, muito saboreando, ainda dá tempo, ainda tem algumas vagas. Se inscreve na mentoria. E se você, Verdade. por acaso, está aí em silêncio, de repente, alguém está aí Últimas só vagas. observando, e discordar de alguma coisa, por favor, discorde. Também faz parte da ciência o debate, né? É, comente no chat, ou então, se concorda, também comente no chat, agregue valor aí no chat, chama um amigo, isso é importante. Galera, olha o negócio, essa parte aqui, eu não preciso falar muita coisa, não, eu vou mostrar. Isso aqui se chama o problema da contaminação. Esse aqui é a camada 6, se eu não me engano, é a mais comum dos fishes, né, o Pantoja? Mostra o tribete que eu já te digo qual camada que é. É 3,5. Não, 3,5? 4 tribete. Tribete mesmo, não a É, média. eu acho que é a última camada, hein? Deixa eu abrir aqui para ver. É a camada 6 aí. É a camada 6, sexta camada. Aham. Beleza. Então, 26% dos beleza. fiches. 26% dos fiches jogam assim. Qual é o número dos fichos capturados no seu, no Cinco mil sua novecentos e setenta e oito nesse filtro. 5.998? Vamos Cinco pegar mil com novecentos e setenta e oito. tá, agora vamos comparar com a camada de regs que mais saiu no seu filtro. A Qual que quarta é? camada A de quarta. Tá agressividade, que é aqui, um ó. pouco tight ali, tá? Uhum, É sim. 1833. Tá, agora vamos fingir que só esses dois existem no mundo, por enquanto. Ó, o Button, ele tá abrindo de Thiopuro 49,9%. Arbitrariamente, não importa, vai ser mais, vai ser menos. Isso aqui é uma, uma, é uma mesa real de jogo, de middle game, nada disso importa. 4% de risco premium, mas o que importa é isso aqui. É uma situação de jogo arbitrariamente definida, que pode ser para mais ou menos, vão haver divergências, mas vamos focar na tribet do Big Blind. Big Blind é esse fish, tá? E aqui a gente também fez uma relação entre o que ele paga e o que ele tribeta, né? Mas focar só na tribet aqui por enquanto. Olha o que ele tribeta, 4% de tribet do Big Blind. Com as e dama entrando só um caduquinho, né? Um range linear sem necessariamente ter um range complementar. Às vezes vai ter uma mão aleatória? Vai. Muitas vezes ele vai dar um tribete com uma mão aleatória, vai pagar o seu show, vai mostrar um lixo, você vai achar que ele é doido, que ele tribeta qualquer coisa. Também não é preto no branco quando a gente diz em relação aos fishes, mas em geral tende a ser mais força do que valor e tende a ser algo mais ou menos assim. Deixa eu te falar Então, uma coisa para você mostrar também para a galera que vai uhum, criticar o teu range. Depois uhum, mostra o range do maluco que tribeta 22. Aí sim. eles vão cair para trás, porque não necessariamente tribetar muito, tu tem que reagir muito, depende muito de quanto ele folda. Depois tu mostra Uhum, jogar contra ficha é uma ciência. Vai lá. uhum. Beleza. Aí aqui, ó, quando a gente tribeta esse Big Blind, olha a nossa reação como button, abrindo o ditiozinho fino do button, tá? Qual stack o Igor perguntou? A stack, desculpa, eu não falei, é 40, a gente tem cerca de 40 Big Blinds do button, não, 40 exatos do button, e depois da tribet, é 40 contra 40 aqui? Não, É não lembro. É, 40 40 contra contra 40. 40, 40 40 contra contra e 40. 40. Aham. 35 USB. 40 contra 40. É para não ter muita interferência em stacks, tá, gente? Para ser Beleza. mais, algo mais 40 contra 40, didático. 35 no SB. E a mesa tá Exato. girando entre 25 e 50, né? A mesa tá. Sim, é um Ok. mid-game mais pro Aham. meio, para entrando rumo ao ITM com 4% de Esse é o risco grupo de premium fiches médio. de qual camada? Quarta camada? Essa é a sexta Da sexta camada, que é a camada mais de comum agressividade, entre os é a mais fishes dentro comum. do filtro É a mais do Isso. Pantoja. frequente. Tá. Olha a nossa reação do bottom. As Rei Shova, As Rei Off está foldando predominantemente. Tem umas mãos aqui que a gente pode considerar ruído ou não, mas É frequência ruído, é irrisória. ruído. É. E Dama, Dama.
de call. Aí a gente vê o EV dessas mãos que estão jogando de call. Dama 0,18 perante 4,96 do As, né? Então você vê que também existe certa instabilidade aqui, dependendo do que tribeta nessa parte do range de call em específico. Quanto maior o risk premium aumenta, esse range vai, inclusive, né, se ficar meio... vai ficar diferente. Quanto maior o risk Coloca premium, nos quanto EVs de menor, novo, por também. gentileza, que eu vou dar um close. A diferença a distância do Dama, que já tá começando a ficar amarelinho aqui, pro Azaz. É muito enorme. Porque o Azaz tá imprimindo, visto que, né, ele vai tomar call toda hora. Sim, Já Sim. o Dama tá numa situação meio complicada, né? perfeito. E aí, se a gente. Isso aqui é muita gente. Quantos que é mesmo, Pantoja? Era 4.000, 3.900 jogadores. não era 3.900 4.900? Não, o jogadores. Zé camada 6.000. 6.000. Sim, 5.978. imagina que isso 5.900. aqui representa os fiches, tá? Porque são várias camadas, mas essa camada aqui representa os fiches, num toy game mental. E essa camada 4, que são os regs mais comuns, representam os regs. E os regs jogam assim, ó. Mesmo range de RFI do Buto, mesmo cenário, tudo a mesma coisa. E aqui a gente tem 9,8 desta camada 4. O Pantoja pode me corrigir se estiver errado. 9,8 de tribet, né? By the way, 9.8 de tribet, em qual cenário que você viu na quarta camada? Não, acho que 9.8 era outra coisa, Vitória. Não, essa é a tribet mesmo, não é a média. Esse é É tribete ah, tá, é bebê a versus tribet button. mesmo. É a É, tribet porque mesmo. o quarta camada, é porque é a tribet overall deles, né? Mas Aham. eles estão Isso. distribuídos em três grupos. 45% das vezes eles Sim. tribetam 6,5, tá? Sim. Antes dessa parte, aqui eu estou tentando Tá, generalizar para a tá galera entender bom. a Beleza, contaminação. tá Ó, bom. 9,8 aqui é o grosso. Tem regs e regs aqui ainda, sabe? Uhum. Isso. Mas esse aqui é o grosso, é o que A eles composição já tribetaram. Pra mudou você ver como um bastante. MDA ele tem que ser tratado com carinho. E aqui a gente está isolando este evento e não considerando outros fatores, necessariamente. Né? O RP vai mudar e tudo mais vai mudar. Mas aí a gente tem aqui um range maiorzinho de tribet por valor e um range mais plausível, né? De range complementar, né? Que é mais comum de se ver entre os regs. 9,8, a gente tribetou. A reação do Button seria essa, que é inferior, inclusive, um pouco inferior à teoria pura, né? Porque este reg também Bem está tribetando inferior. um pouco Bem mais tarde. inferior. Isso. Uhum. E daí ele tá com esse range aqui bem restrito. Olha, ele folda contra o reg mais comum dentro desse isolamento, sem dividir ele depois em frequência e achar a média ele tá 76% do range ele folda. E a E segunda isso com maior 4 de frequência de RP, exit dele né? é Isso com 16, 4 de RP, com né? 4 de RP. Cara, ele já tá nit, sabe? Ele já tá tight aqui. Essa Sim. defesa já é para ser tight. Mas vocês entendem que se a gente pegar isso aqui e falar assim, agora eu tenho os dados deste reg, desse tipo de reg, muitos dados desse tipo de reg, que não vai ser suficiente, porque vai ter muito mais de recreativo, e daí eu vou misturar os dois, Uhum. Exato. sabe? O que que tá Ah, acontecendo? Beleza, nesse eu tenho que nesse foldar teu toy mais do game, Button. nesse teu toy game, Vitória, vai dar exatamente, ó, vou te falar aqui, tá? 5,978 mais 5,978. Esse aqui dividido por 1,833. 1,833, vou fazer de novo. 1,833 dividido por 5,9. Caralho. Dividido por 7,811. 23% só. 23%. Representaria os regs, tá? Exato. 76% e pouco representaria os FIIs. 76,5% representaria os Então, FIIs. a gente está chamando neste toy game, e fique claro, a gente está juntando esses dois perfis, chamando esses dois perfis de fish, e só 23% desse perfil é reg, saca? A gente está chamando isso de field, beleza? E só 23% é reg. E os outros é tudo contaminação de fish, que você nunca vai enfrentar na sua mesa, ou raramente você vai pegar na sua mesa, né? Porque tem muito mais fish do que reg sendo captado. Saca? E daí, e também o reggae contamina o próprio fish também, se você for separar de alguma forma, mas numa escala menor. E daí você vai ter um número que não existe. Esse número não condiz com a realidade. Por causa dessa junção molecular entre
dois perfis que não têm a mesma proporção. Não é porque eles não existem, tipo, não é dizer tem mais fish no field do que reg. Não é simplesmente isso. É porque a captura foca nas mãos ou nos torneios onde os fishes têm evidência e Isso. os regs Não é têm nem uma que ela menor foca, é que ela não probabilidade. tem opção. Não tem Ela não tem Ela opção. não como tem não opção, é a focar. forma que ela É o que trabalha. mais tem Pra ela, mãos, é o que isso, mais pra tem ela torneio. aumentar a sample dela, ela precisa ir em torneios Exato. onde a E daí sem. proporção de fish vai Não é ser. nem isso, não é nem isso. Porque assim parece que é proposital. É assim, ó, imagina assim, ó, o Não, não robô é mais proposital, não simples. foi minha intenção. Não, eu sei, mas para ajudar a galera a entender, porque o Abacate falou e ele pode ter se confundido. Imagina assim, ó, o robô vai lá e seleciona primeiro um 7 Hyper. Entra no torneio 7 Hyper. Daqui a pouco ele vai lá e entra num torneio de 11 Freeze Out, normalzinho, baratinho, 100 pessoas. Daqui a pouco ele vai lá e pum, achou o Thunderstorm. Na hora que ele achar o Thunderstorm, ele não vai conseguir ir pro outro. Ele vai ter mesa para ele abrir até amanhã e ele parou, congelou. Agora ele para. Porque não tem mais espaço É para abrir como ele é mesa. programado para agir, né? Exato. Ele nem. E, Geralmente, o programador mais básico, ele vai falar assim, pô, quando você achar uma mesa, abra. E ele Aham. vai achar mesa onde? Em torneio que tem muitas mesas simultâneas, né? E onde tem muitas mesas simultâneas é fish oriented. Aí e acabou o daí, o MDA. que que o analista de MDA básico vai fazer? Me dá mais mão, manda mão para Manda mim, só mão. injeta mão. Eu É, quero mais mão é porque eu isso. preciso de credibilidade na minha informação. É isso. Ele tá cagando. Investindo em Exato. credibilidade. Ele está fazendo. E não é a credibilidade, ele está conseguindo o oposto disso, porque ele está contaminando cada vez mais. E por algum motivo, graças a Deus eu consegui mostrar aqui, porque o server faliu. Morreu? O server deu um PTzinho, mas deu para mostrar ali. E daí, deixa eu só finalizar com essa questão, que é tipo, gente, pensa que existem dentro, isso é só uma camada, a camada mais comum, universalizada, no sentido de se juntar a camada mais comum de reg e fish, né? A gente está juntando a camada mais comum dos dois e ainda assim, de forma arbitrária, porque ainda assim dentro dessa camada existem subdivisões. E a gente está instalando ela num cenário específico que eu arbitrariamente coloquei, né? Com variáveis específicas que eu arbitrariamente defini. Como que você joga poker através disso? Você está cego completamente, você está louco, na verdade, você está inventando, você está acreditando numa coisa que não existe. Isso para mim é doideira, Perfeito. Perfeito. saca? Então, não tenham cuidado, não é que MDA não presta. É que o MDA ele pode ser usado de uma maneira muito prejudicial. Exceto, a não ser que você saiba o que você está fazendo, tenha critério, seja um cientista, seja um Pantoja aí, por exemplo. E tomara que alguns outros bons também apareçam. Eu tenho certeza que deve ter, tipo, tem algumas pessoas fazendo bons trabalhos, mas não sei até que nível chegam, mas ouço falar bem. Agora, né, vamos lá, cadê o critério? Se eu fizer isso Cobrem aqui e isso, né? somar com isso Cobrem isso. aqui, Cobrem isso. se eu somar Isso é importante. um com o outro aqui, eu vou ter uma média desses dois aqui e vou estar jogando errado que nem um maluco, tá ligado? Sim. Aí, quer ver mais alguma coisa, Pantoja? Ou Não, deu pra... é isso, perfeito. Assim, agora, lá atrás, de novo, eu não fazia um trabalho tão input oriented, né? Mais sucesso oriented, mas mesmo quando eu, pô, pegava lá, HH dealer, não sei o que, vai pegar, o que eu sempre gostei de fazer? Selecionar no dedo que tipo de torneio que vai entrar, sabe? Não colocava torneio de field grande jamais, tá ligado? Fugia da field grande igual o diabo foge da cruz. Foge do Saturday não sei o quê, foge do Million, foge do torneio azul, foge do Big, do Rotter. Eu sempre fugi É dos torneios de verdade. field grande na hora da Época dos seleção Hermiones. para não cair nessa tri de pegar, de contaminar meu dado, né? Para não cair nessa tri de contaminar meu dado. É óbvio que sempre vai estar contaminadinho, porque vai ter sempre mais torneios, vai ter sempre mais mesas disponíveis, né? Para um torneio com Big mais Field. fichas do que mesas disponíveis para torneios reg-oriented, né? Mas eu sempre gostei de fazer MDA pautado em reg. O problema de você fazer o MDA também pautado em reg assim, que o banco está reg-oriented, né? É que você também perde muita informação precisa de momento, né?
E você não sabe quantas mãos de semi veio, quantas de FT veio, quantas de mid veio. E isso também caga banco. Isso parece que não caga tanto isso que a gente falou, mas caga tanto quanto isso, porque a gente sabe que os RPs, as frequências mudam muito de acordo com o momento, né? Tem poucas pessoas que jogam os mesmos ranges Boa em todos os noite, momentos. seus As lindos. pessoas sabem, pô. É até inconsciente a ação de você Sim. jogar diferente em cada momento do jogo, né? Mas eu tive acesso a alguns dados exclusivos aí que o Pantoja tem, não vou revelar, mas fiquei assustado, tá? Com padrões de comportamento do Field em diversos momentos, tá? Mas enfim, Pantoja, era isso que você queria, né? Esse é o Era supra-sumo, né? isso. Esse é a Matamos, delícia, esse aqui é o matamos. gostoso, né? Foi bom, Esse aula aqui é o curta, gostoso. Não, não, esse objetiva aqui que eu e tô mostrando, top. ó, Ah, tá. ó, que é Você é o o 22, Fish desculpa. maníaco Eu que achei que tribeta. era o conteúdo. É esse Não, aí. é Esse esse aqui aí. para finalizar. Esse aqui é divertido. Boa, boa. Vou Tem mostrar. essa camada de ficha aqui, tá, galera? Tem esse ficha que tribeta 22. Só que se você A gente isolar botou a um range maluco tribet, ali, tá? Era muito difícil de saber tá? exatamente qual range, É porque muito não, difícil, que é né? aleatório. É É. quase aleatório, é semi-aleatório. Mas tem esses caras dentro da categoria fish, que representam uma porcentagem deles, que eles tribetam bastante. E daí, se você olhar, ter ali uma certa amostragem, se eu não me engano, existe uma certa amostragem de mãos aqui específica, tá? Para reconhecer que o cara é fish. E se você pega ali esse cara tem uma amostragem ali e vê uma stat muito grande de tribet dele, você supõe o quê? Ele tá tribetando muito, né? Uhum. E daí ele vai foldar, claramente, né? Quando eu reagir. Não. Olha Não aqui, tava. olha. Por quê? Por que que não? Olha o nosso range de reação contra o cara que tá tibetando isso aqui. A gente foi meio que arbitrário aqui, colocou o que fazia mais ou menos sentido, o que fazia muito sentido, o que fazia pouco sentido, aleatório, mas é porque não dá para saber. São mãos aleatórias que aparecem no showdown. E esse é o range que a gente reage contra esse tipo de cara, que vez em quando você aí encontra, principalmente nos limites mais baixos, eu acredito, mas pode ser que seja em todos os limites. Em todos os limites, mas nos mais baixos talvez um pouco mais. É esse fish que vocês encontram, E mesmo né? E assim tem que vocês reagir reagem, pouco, tem que reagir pouco. né? Por quê? Por que que será? Porque quando a gente reage contra esses caras, deixa eu chover aqui, linear, de forma linear, que fique claro, ele paga tudo isso, Ele é irmão. sticker, além de tudo, ele não desgruda. Ele não tá nem aí, ele tribeta e paga, Sim. véi. Rei 10, dama 9 Ele suited, achou velho, 40 mais, 30 bonitinho. mais, tanto faz. E isso parece que tá Você, errado. Parece que eu olho assim, pô, não é possível que ele paga 100% dos R4 que ele tributou. isso Claro que não é é possível. dado. Claro que não é possível, tá? Mas não tá errado, porque quantos por cento de fold tem aí, Vitória, que a gente colocou? 20,8%. No Hand Note Que estava 15. A Pra você gente ter uma ainda ideia, deu eu uma roubei, margenzinha, né? eu roubei para mais. Depois É. que ele tomava forbet com aquele range maluco, ele foldava só 15% das vezes. E eu falei, cara, eu não tô conseguindo colocar 15, não consigo. é impossível. Vamos colocar 20, pelo menos, vai. Eu não sei mais o que eu vou dar qual, porra. Tá ligado? E Eu olha que a vou ter gente dar qual, colocou as mãos bonitinhas, porque aparecem mãos absurdas. né? Então, e Então, tinha tem modos esse tudo tipo de mesmo. coisa Tinha também. bet call de rei 4, de dama 4, de bola, donanda com caramba nenhum, sabe? Tinha os dama call, uns bet call maluco. Só que a gente não colocou esses bet call maluco. A gente tentou deixar um pouco mais digerível, né? A informação. E passar o conceito, né? O conceito é o call, coloca no call lá, depois que a gente deu o call na tribet. A reação versus a tribet dele. Esse é o conceito. Porque, porra, se contra um cara espectro 11 eu reajo com range tal, contra o espectro 22 eu tenho que. Não. Você está reagindo menos contra esse cara do que contra o reg 9.7 lá que o Vitor acabou de mostrar. Exato, porque ele tá te pagando com tudo. E você não vai ter mão suficiente para ficar chovendo nele. Um Tem RP uma de 4. pergunta técnica ali para os nossos profissionais. Bom, se quiser pegar aí, Pantoja, passo eu longe acho da que. resposta aí. Qual que é? Mas é justamente isso que eu fiz, sabe? O Léo Silva perguntou: será que se trabalhar com a frequency lock, casando com a frequência de fold para forbet, fica mais interessante? Exatamente isso que a gente fez. Só que a fold Exatamente. para fold do Hand Note estava em 15. A gente não chegou em 15 e colocou em 20. E mesmo Porque contra você. 20 de fold para forbet era isso. Te deu uma colher de chá. Te deu uma colher de chá. E a gente deu 2 colheres de chá, né? Porque a gente botou ele pagando as melhores mãos. Sendo que ele paga aleatório. Ele paga 7,5 suíte. Sei lá. Tá. Entendi. Sem editar o range manualmente tem alguns problemas, né? Tipo, tem o fold para forbet, beleza? O FCR da pós-agressão, né?
quanto que ele dá o call, quanto que ele dá o fold, quanto que ele dá o range pós a coisa. Tem também a frequência que a mão foi a showdown quando ele tribetou e que forma que foi a showdown essa mão, né? Porque vamos supor, eu tribetei o cara, fui lá e bum, tribetei. Quando eu tribeto, boa parte do meu range não vai a showdown. 15% do meu range vai a showdown, 20% do meu range no máximo não vai a showdown, né? Então eu não sei de fato que mãos que eu tribetei. Só que o meu range pode não ir a showdown de muitas formas. Se o meu range não vai a showdown com a minha C-bet, eu não tenho muito como adivinhar qual que é o meu range de tribet, porque eu não tenho esse showdown. Se meu range vai a showdown eu foldando para um raise na C-bet, aí é ótimo, porque eu consigo imputar que meu range era mais fraco, né? Se meu range não vai a showdown porque pego um board Broadway Heavy, eu dou check call, eu dou check fold, beleza, eu também consigo imputar que meu range está indo para mais fraco, né? Eu não tenho overpair, não tenho top pairs, etc, eu tenho 2 pares. Então, o problema do HRC imputar isso é que ele não olha para o flop, para o turn, para o river e como que o range não foi a showdown, né? A melhor forma de você imputar no HRC o range é, beleza, quantos por cento do range foi showdown? Ah, foi muito showdown, foi pouco showdown. Quanto menos ele vai a showdown, menos você pode confiar naquele range do range to note. Você tem que interpretar aquela matriz do range to note. Pô, foi a showdown só 15% das vezes. Fudeu. Vai ter que olhar para o flop, para o turn, para o river e como que ele foldou no flop, no turn, para o river. Se ele foldou atacando, se ele foldou tomando ataque, que tipo de board que bateu. Então é muito complicado de acreditar nos locks dos programas, porque eles não estão olhando para esses lados, sabe? Eles não estão observando a mão com mais carinho, né? Agora, beleza, quando a mão vai a 60% da showdown, 50% da showdown, pode imputar isso, porque é mais ou menos aquilo mesmo que está lá. Mas quando a mão nunca vai a showdown, esquece essa parada. Porque é muito perigoso você colocar É muito fácil de errar, tá? De novo, uma coisa que você falou na última aula. Não levem ao pé da letra nada disso aqui. Isso aqui é uma ferramenta para que a gente consiga mostrar uma lógica de pensar os spots toda a questão do MDA. O seu range, Perfeito. a questão aqui, ó, seu range vai mudar, vai ficar mais linear e mais curto contra esse tipo de jogador. Esse é o insight. Exato. Como que ele vai ficar, qual é o range do cara, isso aí na hora você vai ter que trabalhar um pouco, ou então entra na mentoria do Pantoja que ele vai te dar. Perfeito! É até improvável que você acerte as aleatoriedades, mesmo com o Mago Pantoja ali, mas ele vai te dar mais ferramentas para você descobrir esse tipo de coisa. Agora, não foca no resultado tal qual aparece aqui. Foca na ideia. Na ideia, no conceito, por que que ele escolheu esse range? Nossa, eu esperava que ele fosse ficar muito mais luz, não ficou. Eu esperava que ia dar muito mais forbet, não deu. Eu esperava que o meu rei dama ia estar lá e não tava. Esperava que o tal ia estar lá e não tava. Esperava que o 8-8... Porra, então peraí, deixa eu entender esse porquê. Ah, entendi o porquê, por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo é entender isso, assim, sabe? Ter mais carinho na hora de trabalhar o dado, na hora de tratar o dado, na hora de imputar o dado, porque é muito provável você estar imputando. É muito fácil, não todo mundo, né? Mas de muitas pessoas estarem imputando esses dados de forma errônea, né? Até essa dica que eu dei agora sobre como imputar o HRC ali, que é o que aparece na matriz tem nada a ver com o que você tem que colocar, né? Aquilo só tem o showdown. Então, tem que pensar no FCR por futuro e no FCR da tua própria action, né? Então, é isso, assim, sabe? Eu acho que o conceito é a parada mais interessante, né? Pô, A floresta vai ser sempre escura. Aí quanto mais conhecimento você vai adquirindo, você consegue se adaptar ali na hora. a Você vai lanterna acendendo fica um mais fósforo potente. aqui, Pantoja, você quer pegar aí e mostrar o YouTube, dar um encerramento? Vamos lá. Vou pegar aqui, mostrar. Assim, galera, lembrando que a gente está encerrando a mentoria em breve, né? As vagas, as matrículas. Então, quem está na dúvida, é uma boa hora para você tirar sua dúvida, né? A gente começa dia 1º, então, quanto antes você entrar, melhor, né? As vagas estão muito no finalzinho, né? A gente tem hoje... Tem uma galera entrando que fez... Deixa eu colocar aqui. Tem uma galera entrando que ele tentou entrar num ABI mais baixo, né? Mas aquele ABI mais baixo estava lotado e optou pelo ABI de cima, né? E optou por entrar. Qual que é a vantagem disso? Pantoja, é muito mais caro o ABI de cima, para mim não vale a pena. Deixa eu te explicar um cenário que vale a pena, por exemplo, né? Na verdade, não. Vou fazer melhor. Vou deixar o meu amigo Abacate falar, Obrigado. porque ele domina bem esse assunto e eu estou aqui para qualquer coisa tirar alguma dúvida de vocês, e é bom outra pessoa trazer esse norte. Por que, Abacate, que valeria a pena
mesmo você jogando a BI 40, por exemplo, a BI 35, 49, 47, por que valeria a pena, se você fosse uma pessoa que fosse consumir esse produto, sabendo que você sabe que a gente trabalhou junto, por que valeria a pena anyway? Conta para nós. Cara, primeiro que eu tenho certeza, né? Acho que o ponto. Eu parto daí. Eu tenho certeza que eu vou subir de ABI muito mais rápido tendo esse conhecimento. Esse Por quê? eu parto Da daí. onde que parte essa certeza? É, eu sou a prova viva. Exato, fala isso Eu pra sou a galera, prova tá ligado? viva. Fala isso, Eu exato. comecei a fazer um trabalho intenso com você dia 24 de outubro, né? Última semana de outubro. E de lá pra cá eu subi do ABI 8 pro ABI 90, né? Lembrando que em janeiro eu quase não joguei, então são praticamente, a gente tá falando de 4 meses ali, né? 4 meses de atividades. Então, foi assim, eu sou a prova viva de que o seu método dá certo. E não só eu, né? Temos outros jogadores dentro do SEALS que estão na mesma caminhada junto com a gente ali, diariamente estudando, e que estão fazendo essa escalada agressiva de ABI com efetividade, né? Com lucratividade. Então Eu eu tenho, sou chato. então eu tenho Desculpa, certeza. desculpa, Então eu Fer. tenho certeza que o seu ABI você vai subir rapidamente. Esse é o ponto um. Agora tem um plus que eu acho bacana, que é esses dossiês todos, essa entrega que você vai fazer por faixa de ABI pra galera. O cara que entrar no range ali de 50 a 200, ele vai estar não é Deliciando. prevenido na palavra, se antecipando. Ele vai estar se antecipando, ele vai estar coletando dados do próximo degrau de ABI dele, que esse próximo está mais perto do que ele imagina. Então, Ainda por mais se ele quê? estiver ali no 40, né? No 38, Exato, 37, né? exato. Tá muito perto de coisa. Exato, Uhum. porque a documentação que as aulas vão gerar, né, dessa parte dos ABIs, das faixas de ABIs, elas vão até o seu ABI. Então, se você está ali no 2050, você vai receber as informações do 2050, do 420, do 0 a 4, e é isso. Você não vai receber dos ABIs acima. Se você entrar no de 50 a 200, você tem muito mais ali pra você, sabe? Porque você vai sair do 40, daqui a pouco você tá no 50, daqui a pouco você tá no 80, e você vai navegar até o 200, você vai ter muita informação sobre essa field, sabe? Então eu só vejo vantagem, na verdade. A única desvantagem é o investimento, né? Que é bem mais caro do que o outro. Mas faz as contas, né? Na primeira aula, na aula 1, o total, e no detalhes da mentoria aqui no YouTube, né? Tanto nesse vídeo como nesse vídeo aqui, eu mostro como que eu cheguei no preço, né? Como que os cálculos tem que fazer para saber se vale a pena para ti. Então, faz as contas, sabe? Pô, eu jogo tantos torneios, o meu ROI é tanto, nem ferrando que com essa informação eu vou ganhar esse ROI, eu vou ganhar aquele outro. Só com as aulas grátis aqui, eu tenho certeza que já ganhei pelo menos essa informação nova. Faz o cálculo e vê se vale a pena, sabe? Pô, se eu subir 2%, será que se paga com o volume que eu jogo? Pô, será que não vale a pena eu arriscar? Pô, já ter toda a preparação para o próximo degrau? Faz a tua conta, faz a tua análise e vê se vale a pena para ti ou não, sabe? Tô falando, vai, entra, vai ser bom. Eu quero que seja bom, quero que seja uma excelente experiência. Só que você, com responsabilidade, tá ligado? Escolhe com responsabilidade. Vê, pô, para mim faz sentido, é pouco ROI que eu vou me arriscar, é uma grana que não vai fazer falta ali para mim agora, eu consigo investir isso com certeza, vai dar ROC, porque só as aulas grátis já deu ROC, já ganhei 1% de ROI pelo menos, então eu tenho que colocar pelo menos mais um aqui, com certeza eu vou ganhar mais que esse um, e pau, né? Porque que nem o Abacate falou, você já vai receber informação do ABI seguinte, né? Então tu vai chegar lá tudo preparado, tua field mapeada, pô. Quais são os leaks principais desses regs aqui? Quais são como que eu posso contra-atacar esse cara nos spots que eu vou aprender da mentoria, né? Então, quem que é os caras que eu vou explorar ali com base nas aulas da mentoria, com base na lista real de regs, né? Então, tem uma lista. Então, tipo, no GG, no PS, fulano de tal, ele tribeta 6, ele tribeta 5, ele tribeta 4, ele tribeta 3. Você vai saber antes quanto o cara tribeta, né? Cada um que está muito abaixo, cada um que está muito acima de cada um dos spots que vão ser trabalhados na mentoria, para você já ter o plano de jogo adequado contra ele antes do game, né? Preparação, porra, esse dado no Scoop vai ser muito valioso, esse dado no teu ano vai ser muito valioso, né? Tem jogadas Então, que eu aplico pensa hoje nisso. com a certeza de que vai passar, tá ligado? E que antes, pra mim, eu deixava na caixinha do deixa aqui, Essa sabe? certeza é porque você viu, né? Você viu o dado, entendeu? Você sabe Exato. de onde vem, Vê que o cara você sabe tribeta o horrores porquê, ali, você fala, nossa, esse cara tá já foi tribetando provado. horrores aqui.
pô, o cara, ele não tá tribetando, ele tá tribetando 22 aqui nessa BB versus Buto, então eu tenho muito mais forbet. E aí você forbeta aquele seu Wise 4, você vê passando, você fala, que maravilha. Eu Ó, sabia. eu sou visto como um cara chato e crítico, tá? É mais fácil eu não gostar do que gostar. Mas isso não é segredo de ninguém, já falei várias vezes. Pantoja, eu gosto demais do Pantoja, do trabalho dele, sempre gostei. Eu acho que a gente se complementa de alguma forma, ainda mais agora, inclusive. E estou aprendendo, tá? Estou aprendendo imensamente. Acho fabuloso. Ele me mostra algumas coisas de vez em quando. Eu fico, caralho, eu tô vendo isso pela primeira vez. Enfim, tô adorando esse processo. E eu carimbo, viu, forte. Eu carimbo forte. Vocês podem entrar sem medo. Se alguém aí confia na minha palavra, só entra, velho. Qualquer que seja o investimento. Vai Tem ser como. bom, vai ser bom. E tem surpresas, viu? Eu só tenho umas surpresas Surpresa. ali. Eu não vou falar das surpresas, tem que dar o Então. leap of faith, né? Tem que dar o salto da confiança aí. Você vai ver que tem surpresas boas. Vale bem Que mais é isso que eu do tô que eu falando? O prometi, Pantoja é né? Tem maluco. surpresas. Se eu sou É. ele, eu já falava surpresa, mas ele não. Ele Não, quer deixar a eu não surpresa quero. Eu quero realmente que o pra cara quem. enxergue o valor no que tem, saca? Sem comprar pela surpresa. Surpresa é surpresa, pô. É isso. Saca? Você quer o É cara, o isso. Indiana Jones ali, o que vai pisar na ponte É, invisível, né? O é cara vai, isso. porra, eu confio que a ponte vai estar aqui. Eu confio, a ponte vai estar É aqui. isso, vai estar lá. Agora, assim, gente, porra, com certeza. Alguém perguntou no chat, né? O Luiz Escapólio, Capólio. como é que Uhum. fala? Escapólio. Luiz Escapólio perguntou: haverão turmas futuras, né? Provavelmente, sabe? Agora, quando? Eu não sei, né? A primeira mentoria que eu fiz foi em julho de 2022, né? Aí eu não lancei nada depois de julho de 2022, não lancei nada em 2023, estou lançando hoje, agora em abril de 2024. Então, pode ser que sim, tá? Pode ser que não, eu não sei, sabe? Depende muito da resposta que eu senti da mentoria, do que eu achar. Por que eu não continuei em 2023, né, em 22? Porque a forma que eu levava o meu jogo era muito para success rate. O meu jogo era muito pautado em como as jogadas elas permaneciam funcionando. Uma vez que a mentoria acontece, infelizmente, as informações vazam, né? Por mais que eu tente selecionar pessoas que não vão vazar tanto a informação assim, ela vaza. O amigo tem um amigo, tem um amigo, tem outro amigo. E aí essas informações elas perdem muito valor, né? Só que esse tipo de estudo agora, esse projeto de mentoria que eu lancei, ele é um projeto de mentoria muito mais duradouro, porque não é mais uma jogada padrão que vai funcionar contra a maioria. É uma jogada que você vai identificar o perfil do oponente previamente e contra cada perfil você vai ter diversos planos de jogo pré-montado, pré-estabelecido. Então, por mais que não deixe funcionar contra o ciclano, tu vai saber que agora, opa, contra esse plano não funciona mais, mas funciona esse segundo plano. Pô, contra ele não funciona mais, mas funciona esse terceiro plano. E aí tu vai ter, o teu jogo é muito mais maleável, mais adaptativo, então tu não fica travado numa jogada específica e fica refém daquela jogada enquanto ela durar. O teu jogo ele se adapta ao próprio adaptação da field, tu vai ter um contra-adapto já previamente calculado. Obviamente, agora, parou total, mudou total, tu vai ter ferramentas para saber se parou total e mudou total, e tu vai poder reestruturar os teus locks para você. Aí é contigo. Vai ser autossuficiente para poder planejar o futuro do teu conhecimento. Só que o que eu pretendo lançar não é nem outras mentorias iguais o tempo todo e repetir. O que eu quero fazer é o seguinte: pô, essa galera que fez, pô, em julho, em agosto, eu vou lançar uma focada em FT. Não sei quando eu vou lançar uma focada em bolha. Não sei quando eu vou começar a Multiway. lançar mentorias focadas em momentos específicos do jogo, para eu poder fazer muitas e muitas árvores naquela situação, sabe? Então, essa mentoria de agora, talvez, nesse formato mais abrangente, ela seja a última. Porque daí eu vou ter uma base sólida de clientes interessados que deram certo, que estão subindo, que estão jogando mais caro, e eu posso pegar essa galera e focar só em FT agora. Se você quiser, se deu certo, pô, deu certo pro cara, ele gostou, forrou, ele vai querer fazer de novo. Assim como tem várias pessoas da mentoria passada dando call no escuro nessa, né? Pô, não quero nem saber quanto que é, me deixa, eu quero entrar, né? Então, você, pô, cara aqui, gostou? Vamos fazer uma só de FT agora? Focar nesse tanto de spot aqui, fazer um monte de árvore aqui só FT, em várias situações diferentes? Pô, vamos fazer uma aqui só de bolha de FT, só de bolha de CM, perdão, só de bolha de ITM. Vamos fazer com bolha mais próxima, vamos fazer uma só de early KO, né? Daí a gente pode fazer mentorias mais específicas de momentos específicos do jogo, sabe? Então, pode ser que eu faça outras abrangentes dessas, mas não está no meu foco. Eu tô
tão Não é uma promessa, entusiasmado né? para estudar o jogo por momento específico do jogo, fazer uma mentoria. Pô, cada aula que a gente faz, e Vitória sabe disso, pô, tem aula que tem 24 árvores. Uma aula tem 24 árvores rodadas no HRC. Sem os nodlock. Aí fora mais 24 vezes 3 nodlock. 24 vezes 4 nodlock. Então as aulas estão Cada muito uma. extensas. Cada aula, né? E aí o Vitória fala assim, porra, Pantoja, essa aula aqui era para ser um curso. Eu falei, É, é. eu sei, mas eu não, agora é só para apresentar todo o negócio, apresentar esse método para o aluno. Depois que a gente apresenta que esse método existe, ele vai entender que é possível ter um curso só disso. Mas se eu começo a primeira mentoria que eu vou o curso de como dar tribete do Big, você fala, mano, vou comprar curso de como tribetar do Big, tá maluco? Né? Mas agora que ele entender a complexidade, que tribetar do Big é um curso, que tem tribete do Big com RP diferente, momento diferente, stack diferente, tá, tudo diferente, site diferente, ele pode entender que é um curso, porque um simples tribete do Big eu posso ter infinitos nodlocks, né? Só isso simplificando já, né? Falando, pô, tem tantos perfis, o comum é 6,5, 11 e 18, já simplificando, já com essa abstração, a gente está falando de 24 árvores só do tribete do Big. Tem 24 árvores rodadas sem os E a nodlocks, gente né? tentou ser simples, né? A gente tentou Exato. passar a mensagem com menor quantidade de árvore possível. É E a 24, né? árvore de tribete, e a aula de tribete do Big não é só tribete do Big. É Big É, Blind reagir, Defense, aí tem Flash do Big, aí tem não flat. sei o que do Big, né? Aí tem Aí tem um muitas outras coisas. hotspotzinho que eu Então, coloquei em cima ali, que eu acho aí o que talvez Vitória, seja bom. não, Pantoja, vamos falar disso, vamos falar. O Vitória se empolga também, e eu permito e a gente troca ideia, ele se empolga, eu falo, vamos, é isso. Só que, pô, Vitória, de rodar isso, você vai ter que ficar mais 10 horas rodando mão. Não, vamos lá, ele é empolgado também, e aí fica legal, sabe? Então, cara, é esse o curso. Vai ter de novo? Não sei, talvez, né? Provavelmente. Quando? Não faço ideia, tá? Vai ter outras mentorias? Com certeza. Só que as próximas vão ser mais pontuais, tá? Eu quero trabalhar Eu nisso, tenho eu FT, tenho ou uma só pergunta, sênior, ou só bolha e tal. eu tenho uma Eu, pergunta me colocando ali no lugar do cliente. manda. Você vai, o cliente não tem agora os fundos para investir agora, para entrar, mas ele quer entrar depois, sendo que a mentoria vai ficar gravada e disponível por um ano. Eu imagino qual, qual é a sua resposta, mas ela vai ficar por um ano disponível, mas ela vai ficar disponível para os alunos que já ingressaram. Isso, Essa isso. pessoa de fora consegue entrar por um valor diferente, ou coisa do Não tipo? consegue, cara, não consegue. É uma falta de respeito muito grande com o cliente que investiu e participou na Sim, hora, sabe? imaginei. Então, eu poderia vender isso depois, já está pronto mesmo, já está lá no site, o site já está online, o amigo vai mandar a senha para o amigo mesmo, então que se foda, que compartilha. Mas, teoricamente, não era para o amigo mandar a senha para o amigo, né? Era para o amigo ficar com a senha só dele. E vai ter as pessoas que não vão realmente querer compartilhar aquela informação, porque pagaram caro por ela, e sabe que se duas pessoas souberem, aquela informação vale menos, É. né? Quanto menos pessoas souberem daquelas respostas, melhor para ele, né? Sim. Tem gente que entende isso e respeita isso. Tem gente que não entende isso e foda-se, e tá nem aí. Só que ele mesmo paga o preço depois, a jogada deixa de funcionar, ou ele vai ter mais problema para adaptar aos futuros, né? Mas enfim, dado que o cara ele não vai fazer isso, e ele pagou, sei lá, 15 mil dólares pela mentoria, o cara que fez o ABI 200 mais, ou o cara pagou 5 pau e meio dólar pela mentoria do cara de 50 a 200. Pô, eu chego lá depois só porque já está pronto a venda 200, a venda 500, a venda 1.000. Não é legal, sabe? Não é justo, não é legal. O cara pagou, ele estava lá no começo, ele participou das aulas, ele fez negócio, ele fez investimento altão. Então, é essa turma. Entrou, pegou, não entrou, não pegou. Mas pode pegar outra depois se tiver, né? Se tiver, pode pegar. Não é assim, nossa, ligue agora, ou cale-se para sempre, compre, vai acabar. Não quero passar esse terror, sabe? É só a verdade, sabe? Eu fiz uma em 2022 e estou fazendo uma agora em 2024. Meu plano é Mas outro, né? Para agora. é correto afirmar que a partir de abril, então, essa mentoria entrar no ar ela vai ficar no ar um ano, então é um ano, isso é certo que não vai ter uma mentoria geral, assim. Pelo menos um ano. Talvez tenha, sabe? Talvez tenha uma mentoria geral, mas com Paralelamente, outro, paralelamente, com outras informações, sabe? Não isso. exatamente, não vou pegar e repetir tudo que eu fiz. Vai ter outras informações, mas nesse escopo de early, mid, late. Por quê? Porque eventualmente eu vou querer fazer curso só de FT, só de bolha. E eu preciso ter base de cliente interessado em comprar curso de FT. Só que o cara que não comprar essa mentoria geral, ele nunca vai entender que comprar um curso de FT é bom. Aham. Só o Entendi. cara que entender que existem essas diferenças muito grandes, né?
Então, é isso, assim, pode ser que tenha, mas não será a mesma. Inclusive, o cara que fizer essa vai poder comprar outra, se tiver, sabe? É essa a ideia. Agora, não sei, cara, não está nos meus planos lançar uma mentoria igual a essa em menos de um ano. Pode ser que eu lance, pode ser que eu não lance. Não tá, eu quero Então, lançar de gente, FT. De FT vai ter. aproveitem Esperem. enquanto ainda há vagas, porque já estão se esgotando, Estão se tá? esgotando. E é isso É aí. isso. Pessoal, não se esqueçam de entrar aí no YouTube. Exclamação YouTube Lab. Você vai entrar lá nesse YouTube que tá aí na sua tela. Já assiste as aulas, ó. Tem 4 aulas, essa é a quinta. Amanhã teremos outra aula aqui. As informações do horário de amanhã, do tema de amanhã, vocês vão saber. Até amanhã de manhã vocês vão saber. Então Isso. a gente vai sair daqui, ó, na Agenda Lab, exclamação Agenda Lab que o Bremp digitou ali. Você tem acesso à temática e o horário da aula de amanhã, que será a última dessa série de aulas gratuitas. Ok? Isso. Então é isso. Adorei. Muito bom. Hoje foi Também. ouro. Só Foi relembra até supra-sumo. quando vai o final das inscrições? Até o dia 1º. Até o dia O final 30. das inscrições, teoricamente, dia 1º. Caso aconteça uma parada e dia 1º vendeu, sei lá, 80% das vagas, eu vou fazer uma estica de mais uma semana para vender os 20%. Vou registrar o seu GMLR. Cara, entra GMLR aqui, sabe? Mas não contem com Se isso, acontecer né? isso. Mas não contem com isso, né? Tem gente entrando que não era para entrar porque está escalando a ABI. O cara, pô, tô ABI 40, ABI 30 e tô comprando o da frente. E isso está acontecendo muito, tá? Hoje entrou muitas pessoas desse jeito, né? Muitas mesmo. Tem pessoas que eu nem coloquei no grupo ainda do WhatsApp. E que já confirmaram, já até mandei o print lá pro cara que ele está dentro, mas eu não coloquei ele no grupo ainda. Então tem várias pessoas, tem 2 pessoas nesse esquema, assim, sabe? De que, pô, não era do ABI, mas querem fazer de todo jeito. Um já confirmou, um tá no Time Bank. E assim, toda hora tá acontecendo, né? Toda hora tá acontecendo gente procurar a gente para isso. Então, não deixa para depois mesmo, você vai ficar sem, vai ficar, né? Muita gente ficou sem do baratinho, ficou sem do outro, e vai ficar sem desse, acontece. Depois a pessoa fica arrependida que não pegou. Então pega, pô, sabe? Agora, Pantoja, quero muito, mas estou sem grana. Estou quebrado. É verdade, Pantoja, eu quero, estou quebrado. Cara, você tem uma referência boa? Se a gente tem algum amigo em comum que pode atestar por você, se você quiser entrar na mentoria e quiser pagar depois, do jeito que for bom para você, se você for uma boa pessoa, um bom indivíduo, o que mais importa é o teu perfil. É você dar match com o produto, é você ter um cara foda, um cara que vai subir igual o abacate subiu. O abacate saiu do 8 para 90 em pouco tempo. É estudioso, todo dia, quer muito esse conteúdo, quer muito ser pica. Então, se você é esse perfil, mas, porra, não tenho dinheiro, mas eu vou fazer, e o meu jogo vai pagar por isso. Eu vou trabalhar e pagar isso depois, no futuro. Cara, eu acredito em você, se você for um bom perfil. Então, escreve o formulário de qualquer forma, explica essa situação. Pantoja, eu vou colocar lá, nota 4, 4 de 5. Quem fizer o formulário vai entender. Colocar de 5. Eu quero muito, mas você escreve lá nos comentários. Pô, Pantoja, mas agora eu preciso fazer um plano de pagamento personalizado para mim. Eu vou pagar do jeito que der para mim. Mas fulano e fulano, fulano atesta por mim. Eu sou uma boa pessoa, fala com eles. Pronto, tá? Você vai estar dentro. Se for só esse o problema, você está dentro. Agora, se o problema for, tipo, não gostei muito disso, não gostei muito daquilo, aí a gente tem que conversar para ver se organiza os problemas, né? Agora, se o problema for financeiro, não deixe o problema financeiro te travar. Você vai ganhar, você vai ser bom, cara. Depende, se você se dedicar pra caralho, né? Eu acredito muito nisso, saca? Você se dedica, vai dar certo. Nenhuma pessoa que jamais desiste vai perder. Uma hora ele vai ganhar, se ele jamais desistir, né? Então, se você tá nessa pegada de, cara, eu vou fazer minha profissão dar certo, vou fazer meu negócio dar certo, vou me rodear das pessoas que estão vibrando numa frequência top, todo mundo estudando, a galera fera, um grupo fera, estudando algo novo, disruptivo. Porra, como que vai dar errado? Saca? Como que vai dar errado? Vai dar certo. Aí você paga quando der certo, sem pressão, saca? Pô, teve amigo meu, queridíssimo, Pantoja, reserva minha. Eu falei, cara, só preenche o formulário lá pra gente formalizar. Você vai ser sempre muito bem-vindo, eu te adoro. Você não quer nem ler teu formulário, só preenche para ficar registrado para toda a equipe, saber as tuas expectativas e tudo mais. Você tá dentro já. Aí ele falou, pô, Pantoja, só que eu tô apertado aqui agora. Eu falei, mano, fala você como você quer pagar para mim. Você que vai dizer como você quer pagar e você tá dentro, porque eu confio em você. Sei que você é do bem, sei que você é top. E, obviamente, fiz o negócio para ele. Então, eu vou fazer isso para qualquer pessoa, desde que seja uma pessoa que tenha alguém que possa testar por ela, né? Então, pô, o Vitória vai testar por você, o Abacate, ou algum amigo, Saulo, meu sócio no Suits. Pô, o
cara de expressão aí e a gente tem uma troca legal, eu vou lá falar com o cara, pô, é verdade, fulano de tal é gente boa, é realmente confiável, é bacana, ele não vai me dar os calotes? Não, ele vai, beleza, tá dentro, sabe se foi isso, tá bom? Fiquem tranquilos nisso. Legal, bacana. Amanhã você vai falar os nomes dos frees? Amanhã é o último dia que eu vou declarar, vou revelar quem ganhou o free. Não revelar porque eu não sei ainda, tá? Eu já estou analisando os formulários. Mas eu tenho algumas pessoas que já estão na pré-peneira, né? Já foram peneirados, ali já tem uma peneira ali. Aí amanhã eu vou analisar de novo essa peneira e vou revelar na live quem vai ser os ganhadores do free, tá? Então, fiquem aí na live, vocês vão saber na live quem ganhou o free. Então, venham para a live, participe aí, que pode ser você. Beleza? Maravilha. Beleza. Raidzinha? Raidzinha. Eu vou mandar pro Caio Braz, ele tá lá ainda? Tá. Vamos ver. O nosso diretor de arte pediu pra gente olhar pra câmera com uma cara de surpresa aqui pra thumb. Vem, né? Beleza. Boa! Ele vai pegar esse trecho aqui. Fechou então, é isso. Vou mandar a raidzinha aqui. Gente, obrigado, gente. Valeu demais, gente. tá? Muito obrigado. Obrigado, Vitória, Pantoja, por essa Abacate, aula. obrigado, Por chat, essa aula. obrigado Obrigado, a todo Abacate, seu mundo. lindo. Obrigado, chat. Sucesso para todos nós. Beijos, abraços. Vamos para a raid. Vamos pra raid. Boa noite, beijo.